Então, a música usa, né, toda uma extensão, né, de 20 a 20 mil Hz. Já na telegrafia, você não vai usar toda essa extensão, ok? Vai usar uma parte desse segmento. Normalmente, você usa de frequências médias para cima, tá? E não vai muito agudo também, né? Não adianta ter um som muito agudo que, para telegrafia, é interessante ser um som inteligível, ok? Vou te dar um exemplo de um som inteligível. Tá? Essa frequência aqui, ó. Tá? Eu estou numa determinada frequência nessa escala, de 20 a 20 kHz, ok? E tem um frequencímetro, né, para saber qual a frequência que estou usando, de áudio, né, áudio-frequência. E teria uma relação aí numérica, tá bom? Decisão de qual som a gente está ouvindo. Em que frequência está esse som? Ele está numa frequência. Se eu abrir o manipulador, ele tem um variável lá dentro, que eu faço esse som ficar um pouquinho mais grave, e vai caindo, né? Ou vai ficando um pouco mais agudo, vai subindo. Okay? Então, esse ajuste do som do seu manipulador, você acerta. Né? Pode ser no rádio, pode ser no próprio manipulador, tá bom? Então, é um som ajustável. Né? É um som, você varia a frequência, ele fica mais agudo ou fica mais grave. Tranquilo? Na telegrafia é interessante um som como esse. Olha lá, é bem inteligível, né? Uma frequência que não é nem muito aguda, né? Nem muito grave. Está numa faixa intermediária, ok? Normalmente do médio para o agudo. Tranquilo? Então, na telegrafia, um fator super importante é o som. Né? O som que você escolhe para que demais radioamadores no planeta todo possam te ouvir, ok? Se você for nas faixas que estão trabalhando em telegrafia, bem no comecinho ali de algumas faixas de HF ou mais frequências que fazem telegrafia, é que os sons vão estar nesse patamar. Né? Alguns um pouquinho, né, mais agudo do que esse, alguns um pouquinho mais grave, mas, né, em média, em torno desse nível, né, de ajuste de frequência de áudio, ok? Então, o primeiro passo é o ajuste do áudio para a telegrafia. Tá? É diferente da música, né, não vai nas extremidades, fica na faixa ali dos médios, médios altos, agudos, ok? Entre médio, médio, médio alto, tranquilo? Segundo, né, tem uma coisa chamada duração do som. Então, na telegrafia, você trabalha com dois sons, ok? Um som curto e um som longo. Esse é o som curto, ok? Um som curto, um intervalo bem pequeno, né, de duração, e o som longo, lá, um intervalo maior, ok? Lá, o som curto e um som longo, ok? Olha a diferença. 3 sons curtos e 3 sons longos. Tá? Então, o código Morse é tipicamente um dos códigos binários. Por que binário? Porque ele tem 2 elementos, tá? 2 sons, um som curto e um som longo. Só isso, só isso. Só que tem o seguinte, né? Você tem as diversas combinações de sons que moldam e que modelam o código Morse. Né? Aí que vem a parte interessante do código, né? A combinação de sons. Ok? Essa combinação de sons vai te dar as 26 letras do alfabeto, vai te dar os números, ok? Mas, basicamente, você tem que entender que código Morse é um código binário. Um código sonoro binário, pode ser um código luminoso também, né? Através de luz, você manda os mesmos sinais característicos, né, de cada letra do alfabeto ou de cada número, mas segue essa sequência, né? E essa tendência do som curto e do som longo. Um pulso de luz de curta duração ou um pulso de luz de longa duração, ok? Então, tipicamente um código binário. Som curto, som longo. 3 sons curtos, 3 sons longos. Na telegrafia, você costuma nomear os sons.
Então, você pode chamar o som curto de di, que é um som breve. Di, tranquilo? Di. E o som longo de dá. Dá, ele prolonga, ok? Ele dura pelo menos 3 vezes a duração do som mais curto. Então, o som mais curto, di, tranquilo? E o som longo, dá, prolonga, ok? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com esses dois sons. Som curto e som longo. Sons curtos e sons longos. Tá? E as diversas combinações que a gente vai aprender ao longo aí do curso, né, moldando cada caractere, ok? Tem outro detalhe, pausas. Tá? Na música, né, em geral, você aprende, né, os sons de diversos instrumentos, escala, né, tem uma coisa chamada pauta, onde você escreve, né, as notas musicais, né, uma sinfonia, enfim. Tá? Essa musicalidade você aprende de algum instrumento musical, né, a notação musical, a forma que você transcreve para o papel ou hoje no computador, né, todo esse universo da música, né, tem outros elementos. Né? Um dos elementos da música que a gente vai usar na telegrafia são as pausas, ok? As pausas são super importantes. Né? Tudo tem pausa, né? O universo, né, trabalha de uma forma como nós trabalhamos de uma forma que sem essas pausas não teria nada funcionando. Né? Por exemplo, isso aqui, ó. Eu ligo o som contínuo, né? Tem telegrafia aí? Não tem, né? E tem um som contínuo, ok? Agora, graças às pausas, você tem aí o código Morse. Né? Você vai ter essa pausa. As coisas aqui, entre cada som curto, tem um pequeno espaço. Tá? Se não tivesse espaço, olha lá, seria isso. Tá? Então, o que molda, o que modela cada caractere é justamente essas pausas, ok? Então, no curso, a gente vai ver que as pausas são tão importantes como o som, né, de cada caractere que a gente vai estar produzindo. Né? É uma pulsação, como o nosso coração. Nosso coração tem uma frequência de batimento, né? Pode estar 80 e poucos batimentos por minuto, a 120, o atleta, né, corredor, que, né, eleva o batimento cardíaco a 150 ou 180 batimentos por minuto. Bom, a gente vai dar intervalo. São 17 horas, 7 minutos. Quem perdeu a aula na primeira edição pode pegar na playlist, ok? Dá uma olhadinha lá no nosso canal. Estamos na introdução e a semana que vem entrando para valer no código Morse. Tá? Nas primeiras aulas com os primeiros caracteres, tá bom? Portanto, dá tempo de você pegar aí o curso com a gente, ok? Serão 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril. E você pode fazer com a gente via radiofrequência, via internet na live e via playlist. Tá? Essa última opção via playlist, para quem não tem tempo para fazer na primeira edição, a aula começa sempre às 5 horas, ok? Ou na segunda edição, onde a aula começa às 17 horas. Tá? Não dá nem na primeira nem na segunda, vai na playlist. Tá? Tem o curso completo, 50 videoaulas e a qualquer momento da rodada você tira dúvidas com a gente. Esteja você em qualquer lugar do planeta, na primeira edição, na segunda, sábados, domingos, feriados, tem rodada, né? Adentra aí e manda a pergunta, ok? E vamos em frente. Oportunidade com boa tarde. Yeah, let me double check if maybe we have here the clarifier, which is here in, but no, I don't see it. So that means we are really off frequency, and that is, of course, a problem. Okay, so what does it mean now for our next steps?
Well, obviously, this radio is really out of tolerance, and that means we will give this radio an alignment, and we will hope that then the radio will be back working. I mean, this radio is definitely not brand new. It is already vintage, and that means that we may not able to get the radio back into tolerance by using the internal alignment elements, simply because the components have aged, and that means that sometimes it doesn't work. And that, on the other hand, would mean it is not repair any longer, then it is definitely a restoration. And that is something what the old man don't want. So he told us if it is possible to fix it as a repair, and if it is possible by alignment, everything is fine. But if it turns into a restoration, we would not go ahead. So let's see what we can do, and if we are able to bring it back by our internal elements. All right, we already done here our first steps to perform our alignment, and what you see down there, so that is a PLA board where we need to start with, and that is already a little bit difficult, as you can see that there was this board on top of the PLL board, and you see that was already a little bit tricky to get it out of the way, to get down to the board, and to do our first PLL alignment steps. And as you can see, I have moved over here to my trusty Echelon, because it is a little bit easier to read, simply because we have more digits. And yeah, you see, it is basically the same result what we have seen on our Raka Dana as well. So it is approximately 4.5, 4.4 kilohertz off, and of course that is something we definitely need to bring back into tolerance, and therefore we have to go our way through to all the PLL alignments. Therefore, you see that it starts here, and really that we need to go really over all these tests. Very important is, of course, here our LO output, which we have to take at test point, and therefore, yeah, let's go into the steps which are really crucial and which are way off, right? Well, already getting down to the test point for LO1, which is below here, this little box. You really have to take it here apart, as you need to get under the PCB, right, to desolder here our little tin in order to get here to the test point. And that already, you know, is a little bit of a nightmare, right? Because you see you have here HF wires going here through the radio, and they are so short that you really, like this one here as well, that you really can't move this thing only a bit.
And yeah, now I have to take off here the lid, right, to finally get down here to this area, and you see we have here a shielding as well, which we need to get off first to be able to get down here to the solder points where this is here soldered to, and then I might be able to get down. Then I have to assemble it back into place that we have finally back all of our connections, which we need, of course, to do our measurement. And you see, that is already very, very time consuming, and yeah, it is annoying. Wow, and we cannot really believe it. You know, it is not only here at the top and the bottom soldered. No, we have here another solder point, and again, another one here under this shield. So it is not only that we need to take off this shield, what we already have done, so we need to lift this one here as well in order to get here to the fourth point, what we really need to unsolder to get our shielding off. Wow. That is not solid. Hi and welcome back to the lab. And today here on the bench we have really something exciting. So that here is the MCHF SDR radio. And this MCHF QRP radio is a radio kit which has been built from a radio amateur, and well, it all was working out very good. And so when he finished the build, he recognized that beside everything else, the transmitter was not really working, and he was not able to find the reason for it. And therefore he asked me if I could have a look on it. I mean, it is really the first time that I have seen this radio kit, so never heard about it before, but that does not mean anything. So let's see if we can discover what went wrong with the build, and if we are able to help to get it really working as it should. So let's go to the bench and let's check it out, shall we? Okay, and here we have our HF SDR receiver or transceiver. Okay, I have connected it so far. So with the kit comes this wall plug AC adapter, which is delivering 12-volt 1 amp. Well, for testing purposes, that is not a good idea. So I have connected my power supply to have all the figures in view. And now let's see if it turns on. Let's see. Okay. So it seems so. Yeah, it is working. Well, I do not hear something. Well, not really. Okay, so it's the first time that
I have seen it, so we discover it together. I mean, nice display. So let's see if we can put here a signal to the unit. Let's see. Okay, so it is working. I can move it here. So I have not really made me familiar with the use of it. And so we have a little bit try and error here. So how can I change that? Where can I change? So can I change the steps? Okay, for tests that might be fine. So let me set my service monitor to 28 100 megahertz, and let me connect the antenna, can't see it, to the radio. Okay, so that is what I have done now. So that is AF gain, but to be honest, I do not hear anything. Okay, so let's change the mode to FM, because I've set it to FM just to get any reaction from it. Okay, something is happening over there, as you can see. Okay, have a look. So we definitely have receive on the right frequency. So that is fine. The radio is obviously set to, can you read it? 5 watt output power. And now let me see what happens. Okay. So what we can see is that the radio itself is obviously going into transmit, as you can hear, and I can hear that my service monitor is reacting somehow when I press the PTT, but it is not showing any output power. E vamos iniciar mais capítulo da legislação, falando das definições, ok? Esse capítulo da resolução 449/2006 é bem interessante, porque, como o nome diz, a própria lei traz definições para termos como radioamador, como estação do radioamador, o COER, né, indicativo, enfim, cada termo tem um significado formal pela Anatel, tá bom? E a gente vai ver qual é esse significado formal da Anatel. Primeiro eu vou pôr aqui a resolução. Resolução 9/2006. Eu sempre falo para você procurar no Google mais fácil, tá bom? Anatel na frente, faz a pesquisa no Google, ok? Tranquilo? Telinha. Resolução 449/2006, Anatel, Google, a forma mais rápida de chegar na legislação, tá bom? E a gente começa lendo aqui o artigo 4º, ok? No capítulo das definições, nós vamos ver aqui 6 definições. Lembrando que isso é matéria de prova, ok? Pode, né, pode que é uma dessas definições na prova, tá bom? O artigo 4º fala o seguinte: para os fins a que se destina esse regulamento,
aplicam-se as seguintes definições. Então, vamos lá. Espera aí, acertar um detalhe aqui. Ok. Agora está na tela, né? O pessoal acompanha com a gente. Então, primeira definição, 1. Você dá uma olhada aqui, ó. Depois que a gente vê a legislação, acompanha junto com a gente. Abre a legislação no seu computador é melhor. Mas o primeiro item, o inciso primeiro, fala o seguinte. Comunicação de terceira parte. O que é isso? A Anatel traz a definição, ok? Então, tá ali, ó. Comunicação de terceira parte. É a mensagem enviada pelo operador de controle, no caso a primeira parte, de uma estação de rádio amador para outro operador de estação de rádio amador, que é a segunda parte, em favor de outra pessoa, que é a terceira parte. Tá? Aqui eles dão uma explicação mais formal, mais complexa, mas é isso aí. Está dizendo, né? Comunicação de terceira parte. Então, a mensagem do primeiro operador, fala aqui, né? Primeira parte, de uma estação de rádio amador para outro operador de outra estação de rádio amador, no qual será beneficiado um terceiro, ok? A mensagem, né? Vou te dar um exemplo, a comunicação de terceira parte. Então, eu, Paulo, né, falo por um outro amigo radioamador, o João, por exemplo, né, falou, João, avisa o Pedro, a terceira parte é o Pedro, né? Avisa o Pedro que o rádio dele está pronto. Eu fui buscar lá no concerto, está funcionando. Pronto, só isso, na prática é isso, tá bom? Então, inciso primeiro, põe de uma forma aqui bem formal, porém, é esse exemplo que eu estou te dando. Isso é comunicação de terceira parte, ok? Mensagem enviada pelo operador de controle, primeira parte, a uma estação de rádio amador, que é a segunda parte, em favor de uma terceira pessoa, terceira parte. Tranquilo? Bom, o inciso segundo fala o seguinte, fala de definições, então, segundo a Anatel, definição para o COER, que é... Bom, a gente vai dar um intervalo, já volta em definições, que é o artigo 4º da resolução 449/2006, ok? Quem tiver alguma dúvida, abre lá no Google e pega essa resolução, coloca a Anatel na frente, que a busca é bem rápida e direta, ok? Tranquilo? Quando você põe a Anatel na frente, né, o Google sabe que são legislações na área de telecomunicações. Ele vai trazer um monte de porcaria, ok? Coisa que não tem nada a ver aí com radiocomunicação. Então, coloca a resolução 449/2006, digita Anatel na frente e já vem aí rapidinho, em 1 segundo, aparece essa norma, ok? Bom, a gente vai dar intervalo e já retornando. And therefore, that is, first of all, a very good sign, because now we have a point where we can start from. So therefore, let's have a look into our block diagram. And as it is a kit, of course, we definitely get all the documentation. So you only need to search on the internet for MCHF QRP radio or radio kit, whatever, and you will get all the informations are necessary to do some services here to the radio. And well, so the important thing what we need to investigate is here the red pass, because the red pass is our TX pass. And you see that we have here our audio codexer.
and the audio codecs chip is giving out an IQ audio signal, and here we have a IQ to quad converter, and then we have a quad preamplifier, and then we have here a mixer, which is finally the mix signal, giving it over the bandpass filter to the power amplifier, which is or should deliver 10 watt output power through our low pass filter set out to the antenna and out to the air. And what we know so far, that we get here at our antenna output a signal, but the signal itself is quite low. So we have seen, what was it, minus 37 dBm, I believe. And that could be something which might be here in this area, and somewhere our signal get lost. So maybe there is something with our band pass filters which maybe switched completely off or on the wrong band, or our power amplifier itself could be defect, or it is something wrong here with our low pass filter. So that low pass filter, as we all know, is our transmit harmonic filter, which is very important, but maybe something is wrong here. So I believe we directly can start our troubleshooting at the output of our SN74 CBT 3253C, I believe. So that is the transmitter mixer, and I believe that we should find here our signal, and let's go from there. Okay, and of course our radio have some settings. So we have here a PA button, and when I transmit and I press this button, I see that our carrier is going down until it disappears completely, and then I see that it gets back. So that seems to be a kind of output adjustment. And yeah, you can see it over there. I haven't recognized it directly. So when I'm pressing here the PA button, you see that we can reduce, you know, the output power, which is nice. And what have we seen? And full. So now we should see full output power, but in reality we see nothing on the spectrum analyzer. But when I go here to 5 watt, then I can see our minus 36 or 37 dBm. So, you know, that is working, and that is again a very good sign. And of course, here are a bunch of settings where we could go through. So you see, I'm not sure how to operate it. Maybe that system previous, and how can I go? No, I'm not able to go down. Something is working here. Okay, I can
goes through the menu, as you can see. And there is a PA configuration where I can and what? TX power. Okay, so there I can configure a lot of things, and obviously I can also the filter selection can be performed. Though that is an SSB filter and such. So you see, we really have a bunch of functions, but I think it makes sense to look where we are losing our signal, and then it might be a good idea to go, if necessary, here again into our menu to then try to see if we can change settings in order to get, our wanted output. Para a Anatel, COER. COER é o certificado de operador de estação de radioamador, ok? Mas o que significa o COER? Eu falo o seguinte: COER é o documento expedido pela Anatel à pessoa física, nós, que tenha comprovado ser possuidora de capacidade técnica para operar estação de radioamador. Então, você só conquista o COER quando faz aquela provinha na Anatel, passa, ok? Aí você paga lá o tal valor, né, pela expedição lá do boleto, né? Você pega o boleto, paga no Banco do Brasil, e assim que esse dinheiro entrar na Anatel, você já recebe o seu COER e a licença, ok? Então, aqui no caso, só o COER, né? Então, para a Anatel, essa é a definição válida. Tá? Se cair na prova o que é COER, né, de outra forma que não seja essa, está errado, tá bom? COER é que permite o radioamador falar. Será que é isso? Não, tá aqui, ó. Essa é a definição. É o documento expedido pela Anatel, tem que ter isso. Então, você não pega no jornaleiro, nem na padaria, nem no mecânico o COER, né? É só a Anatel que expede, ok? Por isso tem que prestar atenção nessa explicação aqui da Anatel sobre o que é o COER. Então, tá aqui, ó. É o documento expedido pela Anatel. 1. Somente para pessoa física. 2. Tenha comprovado ser possuidora de capacidade técnica para operar estação de radioamador. Então, isso você consegue demonstrar fazendo a provinha lá na Anatel, ok? Fez a prova, passou, tem essa condição. Ou seja, né, a Anatel expede o COER a seu favor, ok? Então, aqui tem duas coisas, né? O que é COER? A primeira parte já fala. Certificado de operador de estação de radioamador. Tá? Tem um significado das 4 letrinhas, COER, que é o Charlie, Oscar, Eco, Romeo. Depois, o que é esse COER? Ó, aí vem a explicação, né? 1, documento expedido pela Anatel. 2, para pessoa física. E 3, tenha feito a provinha e passado, né? Ou seja, tenha comprovado ser possuidora da capacidade técnica para operar a estação de radioamador. Tranquilo? Se cair na prova, mesmo em forma de teste, esse texto todo aqui, tá bom? Se divide em 3 partes. 3 partes. Documento expedido pela Anatel. 1, para pessoa física. 2. E 3, né, que tenha feito a provinha passado, ou seja, comprovado ser possuidora da capacidade técnica, tá bom? Bom, e tem terceiro. Não tem uma explicação, mas a Anatel tem a dela. Se eu perguntar para você o que é radioamador, você vai dar a sua explicação, ok? Agora, se cair na prova, é essa a explicação aqui, ó. Radioamador, ou melhor, estação de radioamador. O que é
Depois tem também radioamador, né? Mas o que é estação de radioamador? Você vai falar que a estação de radioamador é um quartinho, onde tem um monte de rádio, equipamentos, fontes, um monte de tanqueirada, que ele fala com os amigos. Não. Tá aqui ó, a definição do que é radioamador. Estação de radioamador. Então vamos lá. A estação de radioamador é um conjunto operacional de equipamentos, aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à execução do serviço de radioamador, seus acessórios, periféricos e instalações que os abrigam e complementam, concentrados em locais específicos ou, alternativamente, em um terminal portátil. Tá bom? Então, isso aqui é a explicação da Anatel, mais completa, né? A gente define estação de radioamador, né, de uma forma mais singela, ok? Mais simples. A Anatel não, a Anatel já traz um conceito mais formal. Bom, agora são 17 horas, 41 minutos, e a gente cumprimenta nosso amigo Medeiros, lá por Minas Gerais. Grande abraço, hein, Medeiros? Tudo de bom? Mais amigos aí via radiofrequência, via internet também. Um baita abraço. São Paulo chovendo, ok? 17 graus, nublado e uma chuvinha miúda. Tá? Não é uma chuva muito forte, mas uma chuvinha miúda aí que praticamente foi o dia inteiro, né? Começou na hora do almoço, não parou mais, ok? Então tá aí. Lembrando que estamos iniciando o curso de CW. Quem quiser fazer com a gente, dá tempo ainda, ok? Segunda-feira que vem a gente entra para valer no CW, com os 2 primeiros caracteres, ok? Então, começa aí com a gente, dá tempo. Né? As aulas que você perdeu, você pode fazer numa playlist, tá bom? Tem todas as aulas, 50 videoaulas lá no nosso canal. E boa sorte. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com boa tarde. The most problems with all the kits is that there are build failures, and I believe if you really build it as it is described, there's a very high chance that kits like this will work right from the beginning. So I still believe that there is somewhere, a problem, an error, simply with the build. But anyways, let's go step by step. Let's observe this under the microscope and let's see if we can see something obvious. Okay, so let's start here with our controller board. And yeah, so here are all the push buttons, of course. And well, you already see that we have here some weaknesses which should not be present on a board like this here. But well, on the other hand, we all have to learn. So up to now, it is not that bad that it wouldn't work. I mean, sure, soldering needs to get improved here a little bit, but so that is nothing where you have to blame anybody. I mean, we all started at a point, right? And so I'm mainly interested here if I can find
open connections or maybe shorts. So that is definitely important. For many of these connections here, it is definitely important to have not connections to ground, because the whole base, so the PCB base itself, is ground, and there's always only a little space around a connection, as you can see, which is not ground, because that is a connection. So therefore, it is always difficult, right? Another tidbit of the another segment of the part 1 test video for the Ham Radio Go box. I put the white LED light at the back, a strip that's on a switch. It's got some different modes built in. I put that one on a strobe. The one up top in the back of the box is on the pulsating red, glowing. And I got these two white ones right here on the side, so just kind of for fun there. So we got the APRS making noise, so you can hear what that sounds like if you're not familiar with the APRS. It's not beaconing at the moment, but got the Greenlight Labs GPS on the back of the faceplate there. So other than that, another angle on the Ham Radio Go box here from N0WAR. In the shack, also have some blue LED lights in the back. Those are coming from the fans, from the ProCool fans. But I also have a roll of the blue LED lights that work pretty good, so been playing around with those. So that's about it. Another angle. Love the LED lights. And we'll be back with a part 2 here. Still working on the back of the box here. N0WAR. These are the LED fans from ProCool. Drawer. I think you can fit a full-size laptop in there. All right, another shot of the back here. Got a power strip at the bottom. And the LED fans. Some auxiliary switches here. Don't have them hooked up to anything yet, but probably use them for the lighting. And waiting for the punch throughs for the coax connectors, so I don't have them hanging through here. We'll go through a plate here with the SO239s on it. So fans here, LEDs. This is the back of the box, N0WAR. Bottom right, we got the Power Gate PY2EXU charger for the auxiliary battery, and it's also a switch, so when it loses power it goes to the battery, but otherwise charges it. Right now it's just bypassing that, going into the rig runner, which the rig runner goes off onto some ready to connect
power strips on the bottom left above the white box, which is the Black Cat Systems CIV interface that's plugged into the back of the IC7000, and got some lights above it. I got a little switch on there so you can do different modes. It's doing the pulsating red. Down at the bottom, there's a good section of clear lighting to light it up so you can see the back of the radios and stuff. So that's about it. And on the bottom, we have a rack-mounted Gator mount, Gator brand power strip, and got some auxiliary fans. I'll throw them on here so you can take a look. Top left, we got the Motorola XPR 4550 Turbo. Upper right, we got the IC7000 ICOM all band, all mode HF +2 and 0.7. Bottom left, we got the SPS 30DM. Tá, e como cai na prova, dá uma lida. Tá? Além de você ouvir eu lendo, né, dá mais uma lida. Quem se prepara aí para a prova, porque pode cair na prova, ok? Então, lendo mais uma vez, olha lá, estação de radioamador é um conjunto operacional de equipamentos, aparelhos, dispositivos, demais meios necessários à execução do serviço de radioamador, seus acessórios e periféricos, bem como instalações que os abrigam, concentrados em locais específicos ou, alternativamente, em terminal portátil. Pode ser o rádio no seu carro, pode ser o HT nesse terminal portátil, tanto o rádio no carro como o HT, ok? Então, 2 exemplos aqui de terminal portátil. Então, se cair na prova o que é estação de radioamador, você vai ver 5 opções, que a prova é em forma de teste, ok? Você vender as 5 opções, tem aqui a resposta correta. Tudo isso que eu li aqui já, tá bom? Depois você dá mais uma lida. Maravilha. Bom, indicativo de chamada. Também não sabe o que é o seu indicativo de chamada. O meu é o PY2EXU. Tranquilo, né? Agora, e para lei, como que é? Então, na legislação, indicativo de chamada já fala mais completo aqui, ó. Indicativo de chamada de estação de radioamador. A gente fala, eu tenho meu indicativo que é tal. Então, a lei já falou, indicativo de chamada de estação de radioamador. E aqui o que significa? É a característica que identifica uma estação e que será usado pelo radioamador no início, durante e o término das suas emissões ou comunicados. Tranquilo? Então, indicativo de chamada da estação de radioamador. Esse texto todo que eu li para você. Mais uma vez, olha lá, é a característica que identifica uma estação e que será usado pelo radioamador no início, durante e no término de suas emissões ou comunicados. Eu falei contatos, né? No início, durante e o término dos seus contatos. É sinônimo, né? Dos seus comunicados, contatos, das suas emissões, porém, né, considera esse termo aqui legal, tá bom? Essa explicação na Anatel é o que vale na prova, ok? Esse é o inciso 4º, tranquilo? Bom, inciso 5º. O que é a licença? Você recebe a sua licença, né, junto com o COER, maravilha. O que é a licença? Aqui, ó, licença para funcionamento de estação de radioamador. Se eu te perguntar, ou eu mesmo falar, eu vou ter uma forma diferente de fazer uma descrição, ok? Agora, para a lei é diferente, ó. Na nossa legislação, a licença é o documento que autoriza a instalação e o funcionamento de estação do serviço de radioamador, com o uso das radiofrequências associadas. Tá vendo só? A licença
para funcionamento de estação de rádio amador é tudo isso. Documento que autoriza a instalação, funcionamento de estação de rádio amador, com o uso das radiofrequências associadas, ok? Como na prova em forma de teste, vai ter 5 opções. Uma delas vai estar essa explicação toda aqui, ok? Então, presta atenção que é essa que vale. Tranquilo? E, por último, o que é rádio amador? Né? Se eu perguntar para qualquer amigo, rádio amador somos nós, né? Falamos aí no rádio e tal. Né? Usa o seu indicativo, tem a licença, o COER. Né? Tá falando no rádio, é rádio amador. Não. Tá aqui, ó. A explicação da resolução 449/2006. Rádio amador. Pessoa habilitada a operar a estação do serviço de rádio amador. Tá? Então, por mais que a gente tenha uma explicação, se cair na prova, é essa a resposta correta, ok? Rádio amador, pessoa habilitada a operar a estação do serviço de rádio amador. Tranquilo? Então, sei que nós temos aí 6 itens diferentes, fazem parte do capítulo das definições, tranquilo? Agora são 17h55. Lembrando que você encontra tudo isso no site da Anatel, ok? E mais facilmente no Google. Então você entra no Google, coloca a resolução 449/2006, digita Anatel na frente e a busca é bem rápida. Em 1 segundo aparece aí na tua frente, tá bom? Não esquece de pôr Anatel. Né? Vai aparecer um monte de normas aí de diversas áreas, ok? Quando você põe Anatel, a busca é direto nas legislações de telecomunicação, tranquilo? Ou na área de telecomunicações. Tá? Boa sorte, qualquer dúvida, dá uma olhada pra gente. Lembrando, segunda-feira, entrando aí já com 2 caracteres, ok? Toda semana agora, né, de segunda a sábado, somente introdução, né, que você encontra também lá no nosso canal, ok? Pega lá na playlist, aula de CW, toda a primeira parte é aula 1, ok? Pega essa aula 1 até o final, que é tudo isso que eu vou estar passando a semana inteira para os amigos. E segunda-feira entrando para valer aí no CW. Tá? Quem quiser faz com a gente aí na primeira edição, 5 horas, ou na segunda edição, 17 horas, ok? Lembrando, teremos aí 2 turmas para amigos deficientes visuais. Então você poderá fazer via radiofrequência, via internet na live e via playlist lá no nosso canal no YouTube, ok? Boa sorte, qualquer dúvida, dá um alô pra gente. E vamos em frente. Deixa eu dar boa noite aqui pro Adriano. Grande abraço, hein, o Donizete. Adriano, Donizete, forte abraço aí, tudo de bom pro amigo. E vamos lá, oportunidade com boa noite. The waterfall, you lose this type of meter. Then you have a bar meter. So we go from left to right. We have the power, we have the timer. Every button, if you hold the button, you go in the menu. So that's pretty easy. So you can set up a timer. Whoop, you still hold and it leaves. You can program this one. You have a dimmer, so you can dim your screen. You can also, if you push the button, you can still make different setting for different dim. So you program the button 1, 2, 3, 4, and then it's going to do the setting you want. So usually I use setting number 2. So if I go here and I go setting number 2, whoops, sorry. I go, hold up. Okay, setting number 2. And you can go in which one is highlight. You just go with the arrow and you can add or retrieve or subtract some amounts and adjust whatever you like. So let's push that button. It's the PTT or the MUX if you want.
You have the antenna tuner, which is very fast and it tuned very well. And you have the USB cable here. You can plug a USB stick and you can do your backup of your setting, and you can plug a remote keyboard. So you just plug a keyboard. I got a wireless keyboard that I use. I plug it in, and then I can do my setting, or you can do a digital mode with this keyboard. I didn't find anything in the manual or anything in the radio that will let you actually do CW with a keyboard. So you can do only digital mode, but it does not encode or decode CW. Anyway, I didn't find any. If you do escape, you always return to where you were, but let's keep the spectrum like this. All the other button, it's contextual. Let's say if you press dimmer, hold on. Okay, I'll put more brighter. Hold on a second. Depending on where you are, you will have a menu that will change here. So you see, there's a RX antenna in. I'm using RTR1A from DX Engineering, so I have my MFJ 1026 noise canceller that I'm using with a receiving antenna. And I got a lot of relay go on when I transmit with a 1 kilowatt, and actually the relay will cut that out. I'm using the RX out of the RTR1A to supply the signal to the radio, the main radio. And if you want to use the RX antenna, you just push here. Now I'm on antenna 1. I can have antenna 2, antenna 3, antenna 4, then come back to antenna 1. But usually I use my RX antenna, but when I'm going to transmit, I'm going to be on antenna 1. So that's pretty easy to set up. You have your mic gain, your Vox, you activate your Vox or not. You have your processor in and out, so you adjust the in first and then the out. Just push the button to have it. And you have the power and the carrier here. You have full break-in if you want, but it only works in CW. Your key spig, because for your keyer that's integrated, the delay, CW pitch, and the monitor if you want to monitor yourself when you transmit. So that's pretty common feature that you see on an HF. You have all your band, your mode here, LSB, AM, FM. If you want to go in USB, you just push twice the LSB button, but it should be on the default on the band you are when you select that band. Here, there's a small screen in the middle on the top of the main VFO. Actually, you can set that up. You can have, here you have a button called S for display. Then you can change it, and you can change it when you're in digital mode to have a vector scope. And I prefer this look, it just look nice. You have your main receive and transmit, but if you want to do split, you can transmit on the sub as well. Well, it's actually using the main transceiver, but you can transmit on the sub frequency. You can send the frequency on the sub doing this, okay? So that's pretty easy. So, and then you can switch from one to the other. You can even switch the band scope to the sub VFO here, main sub. Now what you see is hold on a second. You see, I'm changing the sub, and now I can see the scope on the sub, and then I can come back here on the main for the scope. The information you have here, you can actually select the band you want, but you can also enter a frequency directly. Hold up, I push the menu instead. Press enter, and you have the key will light up, and you just enter the frequency you want. Okay, so then enter. You have the transverter, the drive for the transverter that you can activate. You got a general coverage. There's also something pretty cool that maybe you're gonna find, but you cannot use most of the feature when you're in that mode. If you go in main menu, and you can go in SWL, and then you have similar type of display that you see on shortwave listening radio. So it's pretty cool. I don't use it very much. So I don't actually use it at all. And whoops, sorry. Not what I did. I did something wrong. Okay, there you go. I'm gonna switch back to the normal mode. And you can switch from the main and the sub. So if you're on the sub,
you change the sub with this one, and the same thing here. If you're on the main, you change with this one, you change the sub with the other one, the other VFO. You have the find, the voice, so it's going to give you the frequency. 7.093. By default, this key here will tell you the signal you get. Okay, so you just push again. It's here. Yeah, we have signal somewhere. Hold on a second. There you go. S6. You see? 10 So dB. it will give you the signal strength, and it's up and down for the band or megahertz. And you have the memory. You have the recorder. You can actually record live. Let's go here. I'll go on one frequency or somewhere. Let's say I'm going to record that. So I'm recording that. Okay, I'm going to stop. You can record on a USB stick, and I'm going to play it back. Hold on. You see? You can hear the sound. So that's pretty easy. So you can do that, record on the USB stick as well. Like I said, all the other button here, you have your RIT, your XIT. So you want to, receive frequency, transmit frequency, have an offset from the main frequency. You can clear that out. You also have on the display, you have the power that you're using. Okay, so I'm using 100 watts to drive my amplifier, but I got the LLC connected as well. I also have my TXEQ, which is there, okay? And you have the RXEQ, which is off. And you have the date and the time, but you lose. PY2EXU, adiante. Oi, Paulo. Boa tarde. Aqui é o Antônio, PY2EXU. Tudo bom com você por aí, Paulo? Ô, Antônio, grande abraço. Tudo de bom, hein? Tudo em paz, tranquilo, ok? E por aí, como que andam as coisas? Família? Fim de ano, né? Enfim. Passou bem aí Natal, Réveillon? Comenta pra gente, tá bom, Antônio? PY2 Uniforme Hotel Romeo, adiante. Ok, Paulo. Eu fui viajar no Ano Novo, retornei na terça-feira, né? Por sinal, feliz Ano Novo para você, para todos que estiverem pela frequência, tá bom? E, Paulo, mais uma vez eu te enchi a paciência. Eu estou testando um outro radinho aqui, um chinesinho, o QYT KT8900D. Tá, eu estou apanhando desse chinês aqui, viu? Mais do que se estivesse lutando com Kung Fu. Mas aos poucos eu vou me acertando. Você está me ouvindo bem? O áudio desse rádio é bom? Tá? Desculpa te incomodar mais uma vez, tá bom? PY2UHR para PY2EXU. Ok. Não, tranquilo, hein? Como radioamador, a gente passa a informação de sinal, de áudio, né, das condições aí dos amigos, sem problemas, tá bom, Antônio? Faz parte, hein? Bom, você está muito perto da gente, né? Então é covardia falar que chega menos do que final de escala, né? Então, chegando final de escala, o áudio excelente. Limpo, 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 não tem ruído, não tem chiado, ronco, tá limpinho, limpinho, tá bom? E a qualidade do áudio também bem límpida, né? Não tem uma tendência de puxar pro agudo ou pro som grave, ou um áudio abafado, ok? Muito, muito fiel aí, muito tranquilo, tá bom? Então, sinal excelente, final de escala, e o áudio aí também excelente, áudio 5. Tá bom, Antônio? E não é nenhum incômodo, tá bom? Pode fazer vários testes aí de rádio, antena, áudio, sem problemas, ok? Quanto a Natal, Réveillon também. Passamos aí tranquilo, né? A família toda aí com saúde, que é o mais importante. E de resto, virada de ano, né? E vida que segue, né? Mais um aninho aí pela frente. PY2 Uniforme Hotel Romeo, adiante. Ok, Paulo. PY2XU,
para PY2EXU, aqui pelo Brooklyn, Antônio. É isso aí, Paulo. Eu voltei na terça-feira. Eu fui lá para Campos do Jordão. Em Campos do Jordão consegui conversar com o pessoal bacana lá também, pelo HT, uma repetidora que tem lá. Tá bom, é um dos motivos que eu peguei esse rádio aqui também, esse QYT, é que ele aciona as repetidoras, né? Ele tem o tom, enfim. O IAES, o meu aqui é fantástico, mas não tem o tom, não consigo acionar repetidora nenhuma. Tá bom? Mas vamos indo. Eu mexo aqui, mudo a antena daqui, mudo a antena de lá, enfim. Voltando aos bons e velhos tempos do rádio. QSL, Paulo. Positivo. PY2UHR, nosso amigo Antônio. Deixa eu abrir espaço para os amigos. Mais alguém? Ok. Oportunidade, ninguém adentrou. Então a gente prossegue aqui. Enquanto a Campos do Jordão, maravilha, hein? Muito gostoso lá, né? Fazem já uns bons anos que eu não vou para lá, hein? Tá bom? E ali em Campos do Jordão a gente fica bem pertinho do centro. Capivari. Tem ali o bondinho, né? O teleférico. A gente fica ali bem pertinho, ok? E eu fui muitas vezes quando o Daniel e a Paula eram bem pequenininhos. Né? Depois a gente foi morar no interior, em 2000, né? Depois de 2008. Retornei para São Paulo, enfim. Ainda fui algumas vezes lá para Campos, ok? Bem bacana, né? Mas o point mesmo é o centrinho, né? Centro nervoso ali, sexta-feira à noite, sábado, ali enche de gente, né? Não tem como, né? Você sempre volta para São Paulo, com chocolatinhos, alguma coisa lá do centro. É bem legal, muito movimentado, né? Sempre muita gente. Mas tá bom. São 18 horas, 11 minutos. E quanto ao repetidor por lá também, maravilha. Tava precisando, né? Não sei há quanto tempo instalaram o repetidor, mas tava precisando um repetidor legal, né? O pessoal fala aqui com São Paulo e vice-versa, né? Enfim. E maravilha. Já falei com alguns radioamadores de Campos do Jordão aqui na rodada, ok? Alguns amigos que moram por lá e tem antena, até antena vertical já falou comigo, ou né, algum outro amigo com antena direcional. Mas faz tempo que esse pessoal não aparece na rodada, ok? Que eu me lembre, pelo menos uns 3 amigos já falaram comigo aqui. Tá bom, Antônio. P2 Uniforme, Hotel Romeu. Ok, Paulo. Tinha bastante gente sim, viu? Aquilo lota, fica complicado de se conseguir andar por ali. Mas é uma região linda, né? Muito bonito. Eu também fazia muitos anos que eu não ia para lá, muitos anos mesmo. Tá cada vez mais bonito aquilo, viu? E é isso aí, Paulo. É isso aí. Vamos tocando. Eu agora vou pedir licença para você, que eu estou ouvindo um barulhinho estranho. Esse radinho aqui, ele tem uma ventoinha atrás. Eu vou verificar se é ventoinha, alguma coisa. Vamos ver. Agora parou o barulho. Mas eu vou dar uma arrumadinha aqui, que tem fio passando atrás das minhas orelhas até, tá? E mais tarde eu retorno, ok, Paulo? Um grande abraço para você, até mais tarde. Ok. P2 UHR, Antônio. Fica à vontade, ok? Parabéns aí pelo rádio. Tá muito bom. Para quem tá bem perto, né? Mas você vai fazendo testes aí com ele, repetidores, no direto. Tá? Mas para mim aí, é excelente. Né? O áudio aí, muito, muito bom. Eu diria que não deixa nada a desejar aos Kenwoods, Icons e AESOs da vida, hein? Tá muito, muito bom. Tá bom, Antônio? Fica à vontade. Qualquer coisa, retorna aí, ok? E vamos em frente. 18 horas, 13 minutos. Lembrando, os amigos, nosso curso de CW ainda no início. Estamos aí na primeira semana. Quem perdeu alguma aula,
pegar na playlist, ok? Porque segunda-feira, entrando para valer no CW. Quem pretende fazer promoção classe B, segunda-feira a gente começa com os 2 primeiros caracteres, tá bom? Então, boa sorte, serão 4 meses de aulas. Você faz com a gente via radiofrequência, via live, internet e via playlist. Também internet, ok? Em qualquer lugar do planeta você acompanha o curso. Tranquilo? Então, boa sorte e vamos lá. Oportunidade com boa noite. Have my MFJ 1026 noise canceller that I'm using with a receiving antenna, and I got a lot of relay go on when I transmit with a 1 kilowatt, and actually relay will cut that out. And I'm using the RX out of the RTR1A to supply the signal to the radio, the main radio. And if you want to use the RX antenna, you just push here. Now I'm on antenna 1. I can have antenna 2, antenna 3, antenna 4, then come back to antenna 1. But usually I use my RX antenna, but when I'm going to transmit, I'm going to be on antenna 1. So that's pretty easy to set up. You have your mic gain, your Vox, you activate your Vox or not. You have your processor in and out, so you adjust the in first and then the out. Just push the button to have it. And you have the power and the carrier here. You have full break-in if you want, but it only works in CW. Your key spig, because for your keyer that's integrated, the delay, CW pitch, and the monitor if you want to monitor yourself when you transmit. So that's pretty common feature that you see on an HF. You have all your band, your mode here, LSB, AM, FM. If you want to go in USB, you just push twice the LSB button, but it should be on the default on the band you are when you select that band. Here, there's a small screen in the middle on the top of the main VFO. Actually, you can set that up. You can have, here you have a button called S for display. Then you can change it, and you can change it when you're in digital mode to have a vector scope. And I prefer this look, it just look nice. You have your main receive and transmit, but if you want to do split, you can transmit on the sub as well. Well, it's actually using the main transceiver, but you can transmit on the sub frequency. You can send the frequency on the sub doing this, okay? So that's pretty easy. So, and then you can switch from one to the other. You can even switch the band scope to the sub VFO here, main sub. Now what you see is hold on a second. You see I'm changing the sub, and now I can see the scope on the sub, and then I can come back here on the main for the scope. The information you have here, you can actually select the band you want, but you can also enter a frequency directly. Hold on, I push the menu instead. Press enter, and you have the key will light up, and you just enter the frequency you want. Okay, so then enter. You have the transverter, the drive for the transverter that you can activate. You got a general coverage. There's also something pretty cool that maybe you're gonna find, but you cannot use most of the feature when you're in that mode. If you go in main menu, and you can go in SWL, and then you have similar type of display that you see on shortwave listening radio. So it's pretty cool. I don't use it very much. So I don't actually use it at all. And whoops, sorry. Not what I did. I did something wrong. Okay, there you go. I'm gonna switch back to the normal mode. And you can switch from the main and the sub. So if you're on the sub, you change the sub with this one. And the same thing here. If you're on the main, you change with this one. You change the sub with the other one, the other VFO. You have the find, the voice. So it's going to give you the frequency. 0.093. By default, this key here will tell you the signal you get. Okay, so you just push again. It's here. Yeah, we have signal somewhere. Hold on a second. There you go. S6. You see? 10 so dB. It will give you the signal strength.
And it's up and down for the band or megahertz. And you have the memory, you have the recorder. You can actually record live. Let's go here. I go on one frequency of some. Let's say I'm going to record that. So I'm recording that. Okay, I'm going to stop. You can record on a USB stick, and I'm going to play it back. Hold on. You see? You can hear the sound. So that's pretty easy. So you can do that, record on the USB stick as well. Like I said, all the other button here, you have your RIT, your XIT. So you want to, receive frequency, transmit frequency, have an offset from the main frequency. You can clear that out. You also have on the display, you have the power that you're using. Okay, so I'm using 100 watts to drive my amplifier, but I got the LLC connected as well. I also have my TX EQ, which is there, okay? And you have the RX EQ, which is off. And you have the date and the time, but you lose it when you activate your waterfall. So that's another thing. And you can select a different antenna for the sub VFO. You just go to sub and you change the antenna. So same thing, easy. You can select the RX or not. So the rest of the radio, what you have here, is actually settings for your AGCs, the tracking, and common feature. You also have your RX and for your RX EQ, you can select. If you hold a button, you can set that up, and you can adjust it manually. Okay. Actually, if you buy one of those radio, you want to have a good setup. I have a Heil PR20. You can go on Bob's site, Heil Sound. I don't know if Heil or Heil, I'm sorry. My English sometimes playing some tricks on me. So I think it's Heil. So you go on his website and you check for TS990, and he will give you actually a very, very good setting that you will only need to fine tune for the TX after that. So that's my setting for my TX EQ, and people are saying that my audio are very, very good. So I'm very happy about that. So that's a good feature. You also have here for the sub, the filter selection, fine, voice, and lock, and here for the main. E vamos lá, nosso curso Comandante de Rodada. Quem faz com a gente, ao vivo, radiofrequência ou internet, ou quem pega mais tarde a gravação. Hoje, um novo tópico. Na primeira aula, nosso tema foi motivação. E hoje é o porquê ser comandante de rodada, organizar um grupo, bate-papo. Normalmente, você vai encontrar num grupo de 5, 6, 7 amigos, alguém que, de repente, tem uma facilidade maior para organizar ali um bate-papo. Então, esse amigo tem uma facilidade melhor para organizar o bate-papo, mesmo não sendo uma rodada ainda, ele tem aptidão, tem a vocação para um futuro aí fazer o que a gente faz, que é o comando de uma rodada, ok? Então, qualquer um pode fazer, tranquilo. Você vai treinando, pondo em prática, organizando os amigos, de uma forma que ninguém fica ali pendurado, ou que você pule alguém que não é legal. Ninguém gosta de ficar esperando, e quando é a vez do amigo falar, você passa por cima, esquece do amigo. Isso é muito chato, o amigo já fica chateado, de repente cai fora, ou comenta alguma coisa, que você esqueceu dele. Tá? Então, em regra, quando começa um bate-papo numa frequência, você sempre vai ter algum amigo lá que tem facilidade maior para organizar esse bate-papo. Então, como eu falei, qualquer um pode ser comandante de rodada? Sim, tranquilo. Uma das formas mais fáceis para você ir assimilando é ouvindo. Tá? Ouve, como é um comando, uma rodada em HF, 40, 80 metros. Ouve, como é o comando, uma rodada em VHF. Tem várias rodadas bem interessantes aqui em 2 metros. No Brasil inteiro,
A gente fala aí não a nível São Paulo, a gente fala a nível Brasil, né? Então você tem um monte de rodadas rolando aí, né? Diversas frequências, diversas bandas, diversos modos, repetidores, links, tá? Tudo é um exemplo, né, de molde de rodada, ok? Cada um vai ter um esquema diferente. Em algumas rodadas, alguns amigos no comando, em algumas rodadas, como a nossa, um único comandante, ok? Ou alguém que organiza, né, o bate-papo entre os amigos, tá bom? Então você pega tudo isso como referência e dá uma olhada. Bom, a gente vai dar intervalo e já retornando. Lembrando, os amigos, está chegando aí um novo ponto de encontro dos radioamadores, ok? Assim que me derem um retorno, eu passo o endereço e o dia, horário, tudo certinho para os amigos. Então, o que eu posso adiantar é o seguinte: esse novo ponto de encontros será na Zona Sul de São Paulo, na região de Santo Amaro, ok? Será aos domingos e maiores detalhes quando o pessoal me informar que está tudo certo e combinado aí para o evento acontecer, ok? Então, assim que me derem um retorno, eu passo para os amigos, tá bom? Outro ponto de encontro dos radioamadores agora, domingo, ok? Próximo dia 8, Ermelino Matarazzo. Para quem não conhece, anote o endereço. Parque Municipal Ermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Rua Abel Tavares, primo, quinto, quarto, segundo, ok? Agora, próximo domingo, vai ser o primeiro evento 2023. Ali é o dia inteiro, ok? Vai ter umas 16 horas, muita gente comparece. E outra coisa, não só radioamadores, corujas, PX, simpatizantes aí do hobby, todos convidados, ok? Então, boa sorte. E tem um terceiro ponto de encontros, Pacaembu. Pacaembu, toda segunda-feira à noite, às 19h30 em diante, ali no estacionamento, bem em frente ao estádio, ok? Então tá aí. Temos aí 2 pontos de encontros confirmados. E o terceiro, Santo Amaro, ainda por confirmar, tá bom? Outra dica aí para os amigos, segunda-feira, começando para valer o nosso curso de CW, hein? Começando com os 2 primeiros caracteres. Então, quem perdeu aí alguns dias, começou na segunda-feira, pega na playlist as aulas e boa sorte. 18h27, oportunidade com boa noite. 7700 runs a lot faster. So they made some nice improvements on this. Of course, the gold accents on everything on it really makes this radio stand out. And like you say, there's not going to be many of them around. So I'm going to ask you, and I'm sure this radio does it too. There was a recent upgrade in the firmware for the 7700 and the 7800. Is this radio got that capability, and have they expanded on it some? With the 7800, we got the remote base operation server built into the radio. That's in the 7850, the waterfall. Mm-hmm. Now with the dual receivers and dual scopes, you have the dual waterfalls on it. So there's a lot more horsepower under the hood here to play around with. Well, the one thing you mentioned there is the remote control server built into it. You know, that's what the firmware added to my 7700. You just plug a LAN cable back here in the back, plug it into your network. You don't need a computer in the shack at all. This rig will handle it by itself. And I have thoroughly enjoyed that on my rig. And I know anybody who gets one of these is might as well set that up. I mean, it's a no-brainer. It's so easy to set up.
Oh yeah, and I'm excited to see what the full blown radio looks like. The one that I brought here, George, is one of the prototypes that we saw photos from the Tokyo Ham Fair, then Friedrichshafen, and then at the National Convention in the UK. So this one's been on the road a lot more recently and not on the engineer's desk. So we're playing around with a prototype right now. Okay, George, you got to show Tommy. All right, let's do it. Oh, must be my radio. Nice one, George. When I wasn't looking, you programmed that in, huh? Yeah, I didn't know how to do that much with it. That was pretty quick. Came right up. I'd say probably just slightly faster boot speed than what I'm used to on the 7700. Well, and it's doing a lot more. Oh yeah, and we're out here on your hangout here. Let's get a little bit of what we're listening to right now. Oh, we're listening to some guys on 3850 right now. Most of them up in the, I guess, the northern Midwest, I think. But there could be some, some folks out of the Northeast in there as well. Well, one of the things that you do when you bring up a radio is you start setting it up for your filtering and that. Yeah. Just like on your 7700, your filtering is located up here by the twin passband tuning. Mm-hmm. So we can toggle through our filtering. That's what you're already normal to. And we're seeing the bandwidth change right here as to how wide a bandwidth we're watching. Yes, sir. Now when I push and hold. Okay, yeah, that brings it up where you can actually get a visual representation of it there. Now we've got the filter set for soft on the shape, but we can come here and go sharp. And when you do that, you hear that extra top end come in. Yeah. Because it's going all the way out to the filter width. Yes, it does. And get more of a crystal type filter sound right there. Mm-hmm. Like on the rest of them, your roofing choices. But here's a new one, George, 1.2 kilohertz. Yeah, I don't think mine has that. One of the things that we've seen, one of the trends in the industry is to go to a down conversion type receiver. Mm-hmm. And ICOM has stayed away from going to the down conversions because the benefit of the down conversion is to be able to get tighter filters in the front end. Yeah. We're staying up at an up conversion receiver to keep your IMD products a lot lower. But the 1.2 is a new addition. Yeah, that is. So this radio really, it's all about the receiver, isn't it? It really is. And there's enhancements done to the transmit, but like I said, this is a prototype right now. We haven't seen everything about it. One of the things I want to show is going back through, there's a new function. So we'll toggle through the roofing filters again. Here is your 15 kilohertz. And that sounds mighty good if there's nobody right beside you. That's correct. Now we'll go to the next one, which is a 6 kilohertz. Mm-hmm. Yep. Now we'll go to 3 kilohertz. And you can hear it starting to take effect around here. Yes. Now we'll go to the 1.2. There's a new function, though, that came up that was not there on the other ones, and it's the ADJ. Yeah. From playing around with it, it's a roofing filter calibration. From 0%. Oh, yeah. To 100%. Now, this is an interesting button. You can either go default, mm-hmm. but cal. Yeah. Now, I push and hold it. It goes through a process, and you can see on the S meter something's happening. And it decided the best spot was 34% here. Yes. Now, be interesting to see in a crowded band in a contest what it will do, but I know K3LR is not going to let me monkey around with a radio during a contest. No, probably not. And he would be wise for that, right? We just hit the exit to get out of it. Mm-hmm. But you mentioned earlier when I did this the last time, roofing filter at 1.2, but the first filter is set at 3.6. Right. Yeah. So let me go back to default. Yeah. The goal is as you get narrower,
So that's a 1.8, and then we toggle that to a 1.2. Mm-hmm. And these are in series. The roofing filter comes first, and then it's the regular filter, correct? Bom, aí vem a pergunta, né, do tema de hoje. Por que ser um comandante de rodada? Eu vou te dar vários exemplos. Você pode ter um grupo de radioamadores, né, que, de repente, precisa, né, de alguém que organize esse bate-papo. Então, por que, né, ser o comandante? Porque você precisa organizar esse grupo. Tá? Você não vira bagunça, né? Tem um amigo que não fala, o outro você esquece, o outro chega, você não dá oportunidade. Tá? Até com uma boa experiência, né, de vários anos, de várias rodadas que você conduz, pode acontecer, né, de você esquecer um amigo. Tá? E quando acontece isso? Tá? Tem que ser sincero, né? Pedir desculpas para o amigo. Ele vai, né, se sentir aí, né, um pouco mais... Teve, né, um pouco de atenção, né, por terem atropelado a vez dele, e fala numa boa. Ele fala, tranquilo, né? Sem problemas. Tá? Então, primeiro, você tem que ter humildade para ser comandante de rodada, ok? Você é um cara muito estourado, muito estressado, ou que pensa, né, só em você e no grupo, é um cara egoísta, né, você tem que aprender um pouco mais para ser um comandante de rodadas, ok? Então, tem algumas regras que você tem que seguir. Né? Qualquer um pode ser comandante? Sim, mas seguindo essas regras. A primeira delas é a humildade. Tá? Não seja arrogante, né? Não queira ser mais do que os seus amigos. Alguém chega e fala, Paulo, eu comprei um FT2 980. Quanto você pagou? Paguei $150. Eu comprei um TS 990S, paguei lá $7.000. O amigo lá vai ficar chateado, pô, né? Paguei um rádio aí $150, ele pagou aí $7.000. Tem algumas colocações que você claramente demonstra que é arrogante. Tá? Cuidado, né? Cuidado com essas colocações, né? Até porque se você é alguma coisa, né, que o pessoal pode te considerar, né, ser um grande radioamador, você não precisa ficar falando, né, que você é isso, aquilo. Com o tempo, né, os amigos vão perceber que você tem lá um diferencial. Você não precisa ficar pondo uma lista, né, tudo que você faz de bom e de melhor. Né, que eu ganho mais, que eu tenho mais rádios, que meus rádios custam $20.000, enfim. Cuidado, né, cuidado com a arrogância, ok? Partindo dessa premissa, né, desse princípio, o que acontece? O objetivo, você estar entre amigos. Se você está entre amigos, né, e todos nós, radioamadores do planeta, somos irmãos, né, não tem motivo para ninguém querer ser mais do que o outro. Tá? Então, faça uma coisa de forma light, okay? De forma tranquila, né, sem querer aí privilegiar, né, um grupo, ou não dando atenção, né, para quem é mais humilde lá no grupo. Exemplo, né, tem um grupo aí de radioamadores veteranos, mais de 10, 20, 30 anos de experiência. E chega um amigo lá com um mês de indicativo. Ele está engatinhando, está aprendendo, sim. Até claramente ele demonstra isso na modulação dele. Uma certa segurança, ele está ali, né, engatinhando ainda. Tá? Esse grupo, né, precisa tomar um certo cuidado para não, né, desincentivar o amigo. Né? Se você passa uma vez a palavra, percebe que ele é iniciante, né, mas como você está num grupo ali de cobras criadas, né, 10, 20, 30, 40 anos de radioamadorismo, né, esse grupo tem uma certa tendência à arrogância, né, vão deixar esse cara de lado. Isso não é legal também, ok? Então, tenta, né, ser aí equilibrado em tudo que você fizer numa rodada. Bom, a gente vai dar mais um espaço. São 18h38. Estamos vendo aqui a aula Comandante de Rodada. Hoje é a aula número 2, ok? Quem pode ser? Você encontra tudo isso lá no nosso canal, ok? É só entrar no YouTube, digitar Rodada Alto-falante, e ali você vai ter cada playlist um curso diferenciado, tá bom? Curso de legislação, 50 videoaulas. Curso de legislação, aliás, curso de CW, 50 videoaulas. Curso de legislação, né, são vários
várias legislações, ok? Então, são 3 abordagens diferentes, né? Cada playlist para uma norma diferente, ok? E temos também o curso Comando de Rodadas. Tranquilo? Você escolhe ali o que é melhor, o que te interessa e boa sorte. Lembrando, em qualquer lugar do planeta, você acompanha a rodada diariamente e também manda aí perguntas para a gente, ok? São 18 horas e 39 minutos. Oportunidade com boa noite. Just turn up a little bit of the RF gain there. Why would you want to do that? So I don't have to listen to the noise. I can just listen to the signals I want to hear. But you can also go this route with it. Well, true. I can do that. And that's one thing you mentioned earlier. Yeah, I The noticed there's some difference here in the noise reduction. I've noticed it seems like if I go way on over with it, it's doing things it couldn't have done before. It's like it's digging in a little deeper. And it's keeping the signal clear. Oh, yeah. There is a little bit of a drop in the audio level, but is it the signal that's disappearing or the noise around it? I still hear the signal with it wide open. So I would say, and I don't guess we know for sure, but I think they did something with this knob, Ray. Well, they would have done it for both of them. Well, yeah, I believe that. Well, we played around on phone for a while. Mm-hmm. I'm going to show you some of the things on CW. Yeah, show me that. I'm not a big CW fan, but I know there are a lot of people run CW on this series of radios. Okay, George, we're going to use your mouse here and show a few things. This is still very similar to what you do with your radio. But look at right in this area. Yeah, I see at least 3 different signals there, maybe even more. Now, what I'm going to do is show you a new function that we have in here. It's called Edge. Uh-huh. It allows me to toggle through 3 settings for the scope width in the fixed mode. I could use the mouse and click Fix and go to Center. Mm-hmm. And you get to see all the signals here and we can navigate. I can adjust the width of it. And you're just clicking on that with the mouse. Yes, sir. All the way to plus or minus 500K. Okay. And that's 2.5, so that's very narrow there. So let's go back to the fixed mode. We're at 3.526. Mm-hmm. I'm going to go into the set mode and scroll down in the menu. And this is still the same as what you've got on your radio. Got to go to, so we're at 3.526. I'm going to bring this to 3.520 and 352. And so you're just making it 5 kilohertz wide there. Right. We're going from 3.52 to 3.525. So here's a guy sending here. So that's 5 kilohertz of bandwidth that we're looking at right here. Yes. But now what we can do with the mouse, just choose one of them. Now we're still at 3 kilohertz. We're in sideband. Let me go ahead and go to CW mode. That's 1.2 kilohertz. There's 500. There's 250. Wow. I don't hear any of these guys over here on the edges. George, what we're going to show here is using the regular band scope. We've got it clicked in for the sub band. Mm-hmm. And we're running in dual watch with split. Okay. So in this configuration, my receive side is over here, my transmit side's over here, but I'm listening to both. So we're hearing this guy over here. Yeah. But what I'm moving right now is my transmitter with the subband. So I'm transmitting over here.
So if I'm transmitting all the way over here, that's a pretty wide pileup. Right. Yeah. And how we would hear that is we'd turn down our receiver, and here's the other side of the pileup. Yeah. If you could kind of figure out where he was working and how far he was moving each time, you could probably just pick you out a good frequency and just click on it, and you're there when he comes to it. Yes. One of the things that I notice on the 7850 real quick for memory management is the devices that you can use. Yeah, I see there's an SD card slot here now. Yes, we had the compact flash in the 7800, Yeah. USB for the 7700, Right. and now we have an SD card on the 7850. But it says USB right here beside it. I guess that's for the USB ports in the rear. You can know that they're being used. I believe so. Mm-hmm. But in the memory, you can either use the SD or the USB for memory. Oh, okay. Cool. And there you go, George. You firm up. So there's firmware updates. Mm-hmm. A lot of the settings are still the same. Menu system for level, accessories, display, time, and others. Yep. There's your network. Right. Mm-hmm. And you got multiple users. Multiple users, all your UDP information, your network controls. Okay, George, this is also something that's similar as what's on your 7700, and that's for your sideband receive high pass, low pass. We can set it up for the tonal quality that you want. Yeah. You can either just do it with bass reduction, increase it, treble, Oh, yeah. or we can come here, roll off, And just set your own bandpass there. Not that I really do a lot of contesting or de-expeditions or anything like that, but, you know, I still like comfort in my receive audio is if I can have it. Well, it's not only for contesting and DXing and things like that, but when you sit there and you're rag chewing, you got others in the house that might not want to listen Right. to things that you enjoy. You're going to be under headphones for a period of time. That can give you a lot longer duration of listening, or listening pleasure, I should say, to where you don't have all that static. Well, I think it could, like you were going there, gives you a lot longer time of listening. I mean, in the lifespan of your ears, if you're sitting there constantly, you know, listening to a lot of noise and hiss, you know, you're probably damaging your hearing if you got it up too loud. Well, George, I appreciate you allowing me to come in and bring this new radio to show you and play around with. We didn't go in as depth as we have on some of the other radios because it looks and feels just like a 7800. The changes that have been done to it, we can't show on camera. Yeah. Yeah, they're all internal. Internal as well as a performance. I mean, some of the performance enhancements folks would notice on a modest antenna, but this is like trying to put a race car in a 30-mile-an-hour school zone. Well, Ray, thanks for stopping by and bringing that 7850 with you. Boy, what a nice radio. You know, I'm looking forward to hearing some of these on the air. Hello everyone, welcome back. This is KJ4YZI. You're watching Ham Radio Concepts, and what I have on my desk are two magnificent radios. The ICOM IC7610 and the Yaesu FTDX 101D. Now, what's happening in this video? You may be thinking, well, we're going to do a comparison. Well, not really. Let me preface this video with a couple things for a second. In case you didn't know this, there are more people that are more qualified than me to give you numbers about these radios. For instance, the Sherwood report, Rob Sherwood, is light years ahead of my education as far as IMDb and sensitivity and RMDR numbers and stuff like that. So the fact of the matter is this: while Sherwood may say this is like the
most sensitive and highest quality receiver he's ever tested. The fact is, the average ham doesn't understand what that means, including myself. So we don't have to be experts here. What that means is, in a laboratory theoretical environment, that performs with those specifications on this DX101. A great radio. This is a great radio. Brand new, just massive as far as features and just awesome. But those numbers should not hold you back from buying a radio, okay? And what I mean is, if you're out there, if you're looking for your first HF rig, okay, and you're at the Sherwood website looking at those numbers before you buy your first radio, that's kind of the wrong way to go. Because when someone tells me that this DX101D is higher on the list on the Sherwood report than the 7610, and they tell me that if I don't understand what those numbers are, that I'm nothing more than an appliance operator, my answer to that is, those people that tell me I'm an appliance operator, I guarantee I can sit in front of either one of these radios and make dozens more contacts than they ever have. Because a lot of those guys, they get wrapped up in those numbers. So the first thing I want you to know is, any ham should feel comfortable with their purchase and what they want to use as far as features, how the display looks, little, bells and whistles on the front, the way the ergonomics are on the keypad and stuff like that. The touchscreen, blind operators, connections on the back. Can you connect it to this or that amp or this computer? Those are the things that matter to me. I will take the judgment of Yaesu and ICOM and Rob Sherwood to determine that these manufacturers know what they're doing when they build a radio. So let's target a different audience. Let's go to the audience that wants to know, well, they both look cool. They're about in the same price range, and they're both really nice looking. Which one do I want? Well, I'll let you make that decision. You can go on YouTube and you'll see several other people making videos about these radios, and they get real scientific. They talk about, direct sampling versus super heterodyne or hybrid and IMDR or RMDR and digital analog converters and how many bits versus each one. But the average ham with a G5 RV or some kind of compromised wire antenna that's in their backyard 10 feet off the ground with power lines that are creating noise and fluorescent light bulbs in their plasma TV is not going to notice that much of a difference between one radio versus the other. Não vai privilegiar o grupo, não vai privilegiar uma frequência, até uma repetidora, né, que tem que ser aberta a todos, e você às vezes fica lá no grupinho, né, na panelinha, e não abre oportunidade para mais amigos. Ou pior, né? Acaba o bate-papo, você vai lá e desliga o repetidor. Você é um dos que administram, um dos mantenedores, né, e tem uma atitude meio egoísta. Tá? Então, essa atitude vale muito na hora de quem pode ser o comandante de rodada. Você estaria preparado para isso? É um desses pontos negativo. Então, em princípio, né, você tem que ser um cara muito equilibrado, né, ter cuidado para não ser, ou querer ser, né, mais que os outros, e ter essa equidade, ok? Esse equilíbrio, né, e falar com todo mundo, né, do cara mais humilde, o cara que tem 30, 40, 50 anos de experiência no radioamadorismo. Né, tentar manter um equilíbrio com todos os amigos. Então, isso é legal, né, você atrai mais radioamadores, a tua rodada vai ser frequentada por todos. Por quê? Porque você demonstra, né, que é um cara equilibrado. Não tem tendência, né, a manter lá um grupinho mais privilegiado ou desconsiderando algum amigo, né, que é uma atitude bem infeliz. Infelizmente, tem muito isso no radioamadorismo mundial, ok? Então, uma coisa hoje, no sentido de quem pode ser, qualquer um, né, desde que não tenha esses probleminhas aí particulares. Né, o ego muito lá em cima, ok? Então, pisa no freio, tenta, né, manter uma situação de equilíbrio e você vai, né, conduzir uma rodada numa boa. Tá bom? Isso é importante, né, você manter essa igualdade entre os amigos. Né, você não precisa ser nem mais nem menos. Né, mantendo uma condição de equilíbrio, você vai ter amizade com todo mundo, ok? Vai ter o respeito, né, porque respeito é o seguinte:
quando você respeita um amigo, quando você respeita um radioamador, né? Mesmo que com uma semana de indicativo, mesmo que ele esteja de HT na borrachinha, chegando ali em pé de miséria, né? Sinal de 1, 2, né? O áudio ali no limite, muita fritura, dá oportunidade para o amigo, né? Cuidado com aquelas frases, por exemplo, HT não é rádio, né? Essa antena é porcaria, né? Compra uma antena melhor, sabe? Tem umas frases ali que, né, dá um coice no amigo, não é legal. Então, muito cuidado com essas frases aí que são frases que derrubam, né, o amigo que está começando no rádio e derruba a chance de você ter mais um amigo, né? E chega naquela coisa do ego, né? Compra uma antena melhor. Ah, eu tenho tal antena, né, importada. Então, compra uma antena igual que, né, você fala com a gente. Tá? Então, tudo isso bate, né, nessa condição de quem pode ser um comandante. É o que eu falei, em princípio, todo mundo. Mas será que cada um, né, está nessa condição do ego, né, mais na mão, né, menos exigente, né? Você está nessa posição, maravilha, né? Você está nessa condição, parabéns. Bom, nosso papo hoje, né, foi no sentido de você perceber que para comandar uma rodada em qualquer banda é possível, né? Quando é o fator humano, né, aí que vem o problema, né? O fator humano exige, né, uma certa condição de ser igual a todos, né? Se você for mais ou se você for menos, não importa, né? Mas tenta manter um equilíbrio, tá bom? Dessa forma, né, você vai ter mais amigos, né, uma condição aí de ter uma rodada duradoura. E isso é importante, né? Você não quer começar uma rodada hoje e daqui 2 meses, né, todo mundo quebrando pau, brigando, né, e você ali viu que não deu certo, né? Com certeza, né, quando não dá certo algum desses motivos. E outra, né, você tem que ser perseverante, né? Mesmo tendo alguns amigos que às vezes vão te desincentivar, né, vão jogar lá algumas pedras, né, vão falar mal, tem isso, infelizmente tem isso, né? O pessoal não entende às vezes que você é um radioamador, né, não é uma Rede Globo, uma Rede Bandeirantes, né, e pensa que você tem que ser o suprassumo dos melhores. Bom, a gente vai dar mais um intervalo e já retornando, ok? Quem perdeu essa aula tem na playlist curso Comando de Rodadas, ok? Hoje falando de quem pode ser o comandante. Aula número 2. E vamos em frente. 18h56. Oportunidade com boa noite. Keypad and key as well. One thing that's setting this off from the ICOM versus the Yaesu, if you're into remote operation, the ICOM does have the Ethernet port here, and the server is built into the radio. Simply using the ICOM software, you can plug into this from a router to your radio, operate this remotely, change bands, operate HF away from home. The Yaesu, you have to have an external accessory to enable remote operation via Ethernet. So much stuff going on these screens, right? Well, let's take this one off here for a second. Nobody needs a screen protector on that. I might leave the one on the DX101 just because it's on there like factory tight, and I'm not going to take that off. You can see right here the screen looks brilliant even with the screen protector on. That one was kind of wrinkled. But now these radios can be set up so very differently between the two of them, depending on what you like to see and how you operate it. For the most part, half the time, I don't even play with the bells and whistles and the filtering and stuff like that. So there's so many things to go involved. In fact, I have a video on each one of these by themselves, but I never did go into all the functions on the 101D when I did the video because there's so many things. It'd just be a boring video, much like this 25 minutes you've already watched and haven't seen too much yet. So I get to talking too much. Anyways, obviously we both have a knob in the front. Now, the difference between the two is Yaesu's knob here, it's like a dual purpose or a multi-purpose knob on the front. For instance, both of them have the nice weighted feel of a machined knob, but on the Yaesu, you have this secondary knob back here, and this can be used or assigned to several different things, like fine tuning. You can coarse tune, and you can fine tune, set it in for the clarifier or VC tune or whatever you want to set it to. Okay, the ICOM knob is just a standard
knob by itself. The difference between also is that the ICOM has that progressive tuning. The faster you roll that knob, the more of the step size or increment that it picks up on, okay? So for those who are dial spinners that really like to crank that thing, you could pretty much, if I go here to say 20 meters, I can really crank that thing. You know, the fast, I can go slow like this. You know, I can set the step size slow, or I can really start cranking it. Look how fast it picks up. The ASU doesn't do that, but that's no problem. But in the same token here, the ASU has that outer multifunction knob, which a lot of people would use, you know, for contesting. They find it, oh, there it is, and they just jump back here. No need to go to clarifier to touch the screen to go to step size. It can all be done with one hand on the knob. The way that some of the basic functions are laid out, it seems that the Yaesu is everything can be done right-handed. I go scrolling, I find it, I tune it in, I turn the volume up like this, and away I go, you know. The ICOM has the volume and RF gain or squelch over here on the left, and has the tuning on the right. No big deal. You know, I could use a left hand and a right hand, that's fine. But for some people, they're really going as far as ergonomics and how fast I can go jumping bands when you're an extreme contester. If you're buying one of these radios, chances are you may be a big de-expedition maniac, and seconds and contacts count. So maybe there's more going on the front of the radio here as far as filtering, contour, notch filtering, the mic levels here, different bands, coarse tune, VC tune, fine tune, main, subband. You don't even have to go to the touch screen to change from main to sub, okay? You could do the same thing over here on the ICOM, main and sub like this. But it seems that there's a few more buttons and a few more functions right here on the front of this radio on the 70 or the 101D than there is in the 7610. But for me, I don't really use too much as far as contesting. So you can, you know, quick jump to bands like this, 30 meters, 15 meters, 15 meters, 17 meters. And then on the Yaesu, there's everything that's outlined in blue or, you know, lit up in blue would be for your sub band. And everything that's in white would be for your main band. So if you see I'm in main, and then up top you can see there's a little white LED that would move as I jump bands here, okay? And that's main. And the arrow here is set up for, you know, whatever tune I have that assigned for in the main. And then if I go to sub, now anything blue lit up. So I kind of see where my main and sub is, okay? So if I wanted to go 40 meters and 17 meters, or let's say 15 meters, I can say, all right, you know, got the contact on 40. Thanks, 7.3 going to 15. Boom. You know, 1, 2, 3. Sub band. I tune it up. Away I go. Not a problem on the 7610. I can pretty much do the same thing with jumping bands like this, and I have my main and my sub on the same screen. Now you can set the radio up here, the 101D, with the same thing. I could have this set up so I have both main and sub on the screen, or you can have it set up like this, where you have the spectrograph or the 3D waterfall and the audio waveform up here, or I could set it to where both main and sub are on the same screen. And I could even split the waterfall and have both on both of these. I can have my waterfall and pan adapter for main and sub receiver on the same screen. So you don't have to flip back and forth here, you know, to different screens here for main and sub. You can have them split both. Okay, so I can go main and sub, or I can put them both on the screen at the same time. One very unique feature that sets this radio apart from the 7610 is the new VC tune, the variable capacitance tune. Think of it as a next generation pre-selector. Button over here, VC tune, okay? And you're going to use the outer ring here on this multifunction knob to basically, with a variable capacitor, instead of switching in with different relays, click, 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 you're kind of sweeping that pre-selector where you can eliminate all this noise or all these strong signals from this shortwave on this scope here. I'm always plagued with just huge signals on shortwave on 40 meters. And sometimes it's so bad, it'll overload my whole waterfall, and it makes it hard to hear the weak station.
Não, você está fazendo isso de errado, não, né? Toma cuidado com isso. Com alguns conselhos que são descabíveis, ok? Totalmente fora de propósito. Primeiro, você está no radioamadorismo. Ninguém é perfeito, né? Então passa por cima, né, de alguns detalhes. Um amigo falou errado algum termo, um amigo fez uma referência errada ali de uma banda, frequência. Se você for amigo, né, até numa boa você corrige. Mas cuidado, né, com essa forma de correção. Uma coisa é você chegar na boa, né, no intuito de ajudar, né, de facilitar o entendimento dele, e outra é chegar numa posição de nariz empinado, de arrogância. Então, cuidado. É bom, né, para quem comanda a rodada, é bom para quem participa da rodada ter essas noções. Você ajuda o amigo, essa rodada prospera, ok? Lembrando, né, você está no radioamadorismo. Você não está em nenhuma emissora de rádio, televisão, né, que tem que ter tudo ali, né, 100%. Você comete 1000 gafes, às vezes. Né, fala de uma banda, mas outra referência de frequência, alguma palavra errada, algum termo, né, fora de propósito. Tranquilo, né? Os amigos compreendem tudo isso, né, e o objetivo é amizade, né? Começar num grupo de amigos do futebol, do batente, né, de um grupo de amigos, né, da sua vizinhança, enfim. Né, você tem que ter essa posição aqui, postura de amizade, tá bom? Então, nosso papo hoje foi nesse sentido de quem pode ser o comandante e essas considerações, ok? A gente vai entrar em breve na legislação, né? Talvez o calcanhar de Aquiles do radioamadorismo, né? Tem muitos radioamadores classe A, classe B e classe C, né, que até desconhecem as tabelas, ok? Quais tabelas? Né? Cada tabela de uma legislação diferente. Que legislação? Do radioamadorismo. Tá? Então, nós vamos entrar nesse ponto, né? Vamos falar aí demoradamente de cada tabela, por isso, quando entrarmos em legislação, vai ter aí a primeira parte, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta parte, porque tem que estar muito bem esmiuçado, né, o detalhe das bandas, das subdivisões, das classes que podem operar em cada banda, ok? Potências permitidas em alguns segmentos, em algumas bandas, né, limitações de potência, né, em algumas situações. Então, tudo isso a gente vai passar aí de uma forma bem completa, né, bem demorada, porque é o mais importante para ter uma rodada duradoura, tá? Numa frequência que pode-se fazer uma rodada. Né, cair de paraquedas em frequências que são entrada e saída dos repetidores, ou frequências, né, para modo digital, para satélite, enfim. Né, talvez um dos pontos mais importantes, né, passada essa primeira fase, né, da motivação de quem pode ser, né, chegar no ponto de aonde fazer uma rodada, ok? Quais bandas, quais frequências, quais segmentos, né, você não está atrapalhando ninguém, né, já existe alguém naquela frequência, não existe, enfim. Né, tudo isso nos próximos itens do nosso curso, tá bom? Agora são 19 horas, 7 minutos. Lembrando os amigos, segunda-feira que vem, iniciando aí para valer o curso de CW, ok? Toda essa semana aqui é só uma introdução, tá bom? Até sábado, né, de segunda-feira, quando começou, até sábado somente uma introdução, tá bom? Na segunda-feira que vem, é para valer aí já com 2 novos caracteres, ok? Então, quem pretende fazer classe B, quem pretende fazer promoção de classe, vai se preparando, ok? Serão 4 meses de aulas, serão 3 possibilidades aí de fazer o curso com a gente. A primeira via radiofrequência, a segunda via internet, na live, e a terceira via playlist lá na internet, tá bom? Escolhe uma das 3 e boa sorte. E vamos em frente. Oportunidade com boa noite. It gives you channel step and transmit audio, different things here for parametric equalizers for tailoring your transmit audio to your liking to make it sound the best that it possibly could.
as well as receive digital signal processing for contour levels and widths and stuff like that. If we go back here, you also have other ones for display settings. So here's some more scope settings where you can have your scope center, if you want the carrier point or the filter, if you want different things for external monitor. A lot of this stuff is in the options. So both of them have a touchscreen style grouped menu that's both easily accessible on each radio. If I go in here to radio setting, gives you some stuff about modes, sideband, AM, FM. You could change your AGC, your low cut and high cut frequencies, a lot of different ways of tailoring the settings, the filtering, the sounds, everything on this radio. More of a parametric equalizer on the DX101 than there is on the 7610. The Yaesu has the 3D waterfall, but if you're on 2D waterfall, or for 3D for that matter, if you go in the scope menu, you can change colors, but they're more of preset colors. Now, some people, and like myself, I like to have the colors that look best for me. So on the 7610, I have it set up with the orange with no fill or fill plus line, with the black behind the orange, no averaging on, or no peak hold. The Yaesu, you're limited to colors. So if you go to color here, I can change it to like this. We can go to 2D here. I could change it like this, but the icon really gives you a sense of being able to change it to different colors based on the mixture of colors. You know, if you want it a little bit of red, or you want it a little bit of, there's purple, or maybe you want a little bit of this to make it green. Turn this down. You can customize your color to make it really, really easy to see when you're watching the waterfall. Both radios are capable of PSK and RIDI decode mode. This is what they look like. There's the Yaesu, and haven't locked onto a signal yet because I'm just filming. But there is the decode for PSK on 20 meters on the DX101. Here's the PSK decode screen for the ICOM 7610. Both of them have the option to line up the signal on the little spectral graph there, so you can align the digital signal, and both of them can be used with a keyboard and mouse to type the messages, to respond. PSK and RIDI right from the front of the radio without a computer even involved. I'll zoom in and give you a little bit of a close-up so you can see the waterfall in real time on each one of these for about 15 seconds. So if you're interested in the screen on one of these and you really want to see what you'd be looking at, again, they could be set up with different colors, multiple different meters on there, multiple different band scope or audio scope or waterfall, 2D, 3D. They all have their way of being set up, but I just want to show you each one and quite frankly say that both of these radios are just spectacular. Some people say that they don't like the 3D waterfall, and some people say maybe it was a little bit of a gimmick. Some people say they'll never use the 3D waterfall. Some people say that's the future of waterfalls and pan adapters coming. And if you're new to ham radio and you're wondering, why is there a waterfall? Why is it such a big deal that we have a 3D waterfall on a 2D display? Well, waterfalls are really what help us and make us spoiled in ham radio to find signals. Those signals that you may not hear or you don't know were there, and you can scroll and listen to every frequency across the band, or you can look at a wide portion of the band on a screen like this and see multiple contacts or multiple stations at one time and know exactly where the action is. And depending on how they're showing up in the waterfall by the indicating the more powerful or more stronger signal, you know, based on how they show up on the screen. Are they a little tiny dot in that waterfall, or are they a real big column? That's how it would look with the 3D. This would be more of a useful 2D waterfall spectral graph like this, expanded. And again, you can scroll with the line on the radio, go back and forth, and line up your receiver with where the activity is. What did we ever do without a scope? Looking at the 7610 here, 7610 seems to have a very, very fluid motion on the screen. Either way, both of them have a SDR display, and the scope and the waterfall is being handled by software in the radio.
One thing on the ICOM that I read about in the 7610 is that they had some issues with screen burn in. So there's an option in there to turn the screen saver on or have the screen go dark after X amount of time of it not being moved or if it's on too long. But from what I understand as well, ICOM is repairing all of them, even if they're out of warranty. If your screen has a burn-in issue, they have been pretty good at using a new style screen and send it in and get it repaired, even out of warranty. So some people have told me, well, no, you can't get that. It's immediately good. No good, no good. Well, that's some people's opinion because maybe they didn't want to send it in to get their screen fixed. And although things can happen, you know, sometimes companies have a little bit of a boo-boo, but ICOM's willing to fix it. So there is no reason to stay away from this because of the screen. If you have a model that has a screen issue, they will fix it. Such a lackluster video, right? My goal here, again, was, I didn't really mean it to be too long. And sometimes going through these radios, then I find something I never knew about or something that I saw and didn't think that you'd be interested, but maybe you are. It's very hard to explain everything about each radio and just to show you in general what they look like and what kind of features each one has in a nutshell to help you make your purchase. The moral of the story is it's not easy doing this. And there are other YouTubers out there that you should check out as well who have looked at a 7610, who have looked at a FTDX 101. And then you could put all that together and make your own decision. I'd love to have an antenna up that I could have two identical antennas or A/B switch on one antenna and pretty much show you the difference on which one is more powerful or which one would really do you justice of finding that weak signal. But right now I'm limited with my antennas because of the hurricane. They all came down in preparation. And then now I can't put them back because I have other storms out there in the Atlantic. And just when I put them up with my bad shoulder, they'll come right back down. So unfortunately, these radios got to go back to Gigaparts. Thanks very much for letting me borrow them, but my time is up with them. So I hope you understand that it took the majority of hours during the day to bring you this. And I hope you enjoyed it. Got a little bit of an insight to each radio. Boy, they're both amazing. I'd like to have each one of them. Hopefully one day, one of these lands on my desk. I know which one I want on my desk. This is the PY2EXU FT107M, the ham radio transceiver. Covers 160 meters to 10 meters, all ham bands. This particular one also has the work bands, as you can see. It's a later model. It's one of the latest ones that was produced. I like the FT107M, first of all, because of the color scheme. It's different from regular radios, even for the days in which it was produced. The light color scheme was kind of unique. As we all know, nowadays radios look like they were designed by Darth Vader. That was not the case for this one. It's a good look. Also feels very nice. The controls feel excellent. The switches, the pots feel very solid. They have pots and switches with metal shafts. Nowadays it's all plastic. The switches here feel great. Everything is just perfect about this radio. I like the dial, the way it looks, the way it feels. It's just an incredibly nice radio. This particular one has all options installed. It has the 500 hertz CW filter and the 6 kilohertz AM filter, and it has the memory module installed. I'll show you that later. This one also has the power supply, the integrated power supply, AC power supply. This is what I meant with that. This is the integrated power supply. The ones that do not have that actually have has no heatsink here. Slides right in, and it makes the radio run from AC, both 117 as well as 230.
It's really nice radio. I'll show you the memory feature. It has 12 memories. Now, memory is different from modern radios. The way this worked was there is basically a frequency counter that counts the VFO in here, 5 megahertz VFO. The result of that count is then shifted to a synthesizer, which is basically a 5.0 to 5.5 megahertz synthesizer with the same coverage as the VFO. So basically the synthesizer duplicates the frequency of the VFO. So I have now 14.261 on the VFO. If I press this button, it shows me here when the memory is loaded and the synthesizer is on frequency. If I then switch to that particular channel, then I'm in that frequency. As you can see, I can now turn the VFO. Nothing happens. The microphone has up-down buttons, as you see. If I go to memory tune, memory shift, by pressing the buttons on the microphone, I can also go up and down. So basically this is not really a memory unit, although it has memories, of course, but it's basically a second digital VFO that's in here, which is kind of nice. Now I'm back on the main VFO again, as you see. For instance, let's say I load this frequency in this memory here. I'm still on shift, excuse me. This is the memory I just loaded. And if I now go to 5, then we're on the frequency we just loaded before. And I can do this for a total of 12 memories. I can use split frequency using this internal VFO by either activating it during receive or during transmit or during both. So you basically can program any shift you want with this VFO. This was an option for this radio, and like I said, this particular one has it installed. Okay, let's look at the transmitter. Radio has a compressor, a processor installed. That comes standard with the radio, works very well, as I will show you. We have a monitor receiver here at 300. So we'll switch to the dummy load and go to 300 right here. Oops, 300 right here. As you see, frequency is perfectly accurate. We're getting exactly 100 watts here. Actually, it's 110. A little bit more. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, modulation is excellent. We have upper sideband, lower sideband. Let's go to the lower sideband. Then I have to make up for the 3 kilohertz. One, 2, 3, 4, 5. Power is the same. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That works excellent. I can show you some other bands. Let's go to the 80 meter band. What power do we have there? Same power basically. If I go to, let's go to 12. Same power, very consistent. Let's go to 10B, which is 28.8. It's exactly the same. ALC in this radio works perfect.
Let's go back to 20 meters. It's just an exceptionally nice radio. This radio is in like brand new condition. There is not a scratch on it. The previous owner must have never used it, or hardly ever. I have never seen these radios in this kind of condition. As said before, this particular one comes with the YM38 Yaesu desktop microphone. Has the up-down buttons in there. I don't know what this middle one is. And it actually works with the memory issues, as I showed you earlier with the digital VFO. Works great. All right, let's look under the hood. This is the inside of the radio. This is the memory unit that is optional and installed in this radio. AF unit, IF unit, filter unit, noise blanker unit. And here we have the RF unit and the local unit. Now this here is the display unit, basically a frequency counter. And on top of that we see a battery holder. It's for two AA batteries. That battery holder is to retain the memories when you turn off the radio. Now, a word of caution, when you buy one of these radios, maybe on eBay or from somebody else, you always have to ask the seller to show this part of the radio, because people leave the batteries in this holder and the radio gets stored for many years, and this starts to leak, will corrode the battery holder and everything underneath it, which is almost impossible to repair, if at all. So that's something you really need to look at when you buy these radios. Look under the hood and make sure there is no corrosion. This particular one never had the batteries installed, so it all looks like new, and that's what you want for this radio. All right, here you see the radio with the covers removed. It's just a matter of a few screws. As you see, the radio is of modular construction. It's plug-in boards. Very professionally done. This radio has all filters installed, as you can see. There is 1, 2, 3 filters in the IF unit, which is basically the 500 Hz CW filter, also to be used for RTTY, and the digital modes. And the filter underneath there, I think, is the AM mode filter. It's a 6 kHz AM filter, so that's also installed in this radio. This filter here is the second filter, which is used for the bandwidth control. This radio does not have a simple IF shift. It's a true bandwidth control in the front panel. And they do that by sliding these filters over each other electronically. It's basically a scheme where they mix up and then down again. And that allows you to do that. It's very novel. Not many radios had that in those days. So that's what you find in most, some Yaesu radios. Here we have the RF unit and the local unit. This is, as we said before, the memory unit. And here we have the AF unit and the IF unit. Looks very organized. This radio has the optional power supply built in. Standard radio did not come with that. It was only 13.56 volt. This one has the AC power supply built in. It's really an extraordinary radio. All right, I
decided to take out the IF filter card for you. Turns out there is even a fourth filter hiding out under there. I think this is probably the AM filter, and these are the probably the cascaded single sideband filters and the 500 hertz filter. Not 100% sure, but so these four filters together with this one brings the total to 5. This radio is truly loaded. Oh, here, sounded good. Did you? We're at 40 meters now in the evening hours. Can't hear him anymore. W3 Papa Norway, IQ. Yeah, we weren't working any fast. But the first time and that's a being 40 meters, T59, dangerous Alex. Yes, Alex, good evening to you. Good morning to you, I should say. Good evening from Pennsylvania. Yes, we have worked many times. Very nice signal on 40 today. 40 meters here on sideband, Alex. Go ahead. You're 50 now. I didn't know they came out of New York State. I didn't know they had hillbillies and rednecks up there. So, yeah, 5 to 9. Yeah, Roger. Also 5 to 9 there, QSL. Oh, yeah, good signal. That is now a little bit to the East Coast for some reason. I hear you guys really good, Mark. Go ahead. Yeah, Roger. Yeah, coming in sign here into San Diego there. Nothing on the long pass, although you're probably not seeing there, QSL. Yeah, I didn't try it long pass. I could try it if you want, but anyhow, I hear you good here on short pass. Thank you for the human. Oh, yeah, how you doing? Good, how you doing, Mike? Okay, hello, Abdullah, go ahead. Thank you for the This is also friend mine from Serbia, Yankee Tango 2. Please run me with friend mine, Yankee Tango 2, go, Bobby. Okay, thank you. Hotel Delta Italy. This is the Yankee Tango 2 Delta Echo. Let's go to 80 meters. Maybe something else would have happened, but the emails pretty much summed it up. If nothing happened, you wasn't going to know anymore. Yeah, and see what's important. Quickest communication for me to everybody. I'm off the market. They don't in Germany, certain spots, this part of where you are, the signs will tell you. Could you put so many off the dam? I don't know, 6, 7 bucks ago. What? But it was kind of short between the cathode and the grid. And I'm basically thinking just to rectify the up. But I guess the secret got out. SR 500 or something like that. Man, that thing don't weigh anything. It is a light, very light. Yeah. And the neck is. Yeah, it's been a while, I guess. That's my hook is here. Good morning from Kuwait. I'm running a 3-element monobander up about 33 meters, 92 years. Okay, after all, very good. And, we worked before. Works quite well. Excellent receiver. Actually, I think we worked some years ago on
All right, just some remaining features of this radio. It has a Fox feature. It has a microphone gain drive, power output drive. The compressor is set here. Noise blanker is variable. That is turned on and off here. The radio also has a real width feature. So this is not an IF shift. This really creates a narrow band response. That is done with 2 cascaded filters in a mixing scheme, as I mentioned earlier. There is an audio pass filter, kind of nice for CW. And there is also a notch filter, audio notch filter, I think it is. Modes, like we discussed, lower sideband, upper sideband, CW wide, CW narrow. This is the 500 Hertz filter. FSK uses the same filter. And we got AM, amplitude modulation, 6 kilohertz crystal filter. Like I said, work bands are included. This is for the external VFO. This is for the memory feature. I think this is a clarifier, transmitter receiver. Attenuator, 20 dB. AGC slow, fast, and off. And that's basically it. Oh, we got the meter, obviously. You can set the meter for VCC. This is the current in the power amplifier. ALC, when you set the compressor level itself can be monitored, and there is a VSWR meter, a standing wave function forward and reverse. Forward set is then here. And that's basically it. The Yaesu FT107M. It is a classic radio. It's a highly desirable collector's item, and this is about the nicest one you will ever find. Loaded with features, excellent condition. Die-cast aluminum alloy for the front panel, no plastic on this one. Excellent radio. Thank you for watching this video. This is the Yaesu FT107M, the ham radio transceiver. Covers 160 meters to 10 meters, all ham bands. This particular one also has the work bands, as you can see. It's a later model. It's one of the latest ones that was produced. I like the FT107M, first of all, because of the color scheme. It's different from regular radios, even for the days in which it was produced. The light color scheme was kind of unique. As we all know, nowadays radios look like they were designed by Darth Vader. That was not the case for this one. It's a good look. Also feels very nice. The controls feel excellent. The switches, the pots feel very solid. They have pots and switches with metal shafts. Nowadays it's all plastic. The switches here feel great. Everything is just perfect about this radio. I like the dial, the way it looks, the way it feels. It's just an incredibly nice radio. This particular one has all options installed. It has the 500 Hertz CW filter and the 6 kilohertz AM filter, and it has the memory module installed. I'll show you that later. This one also has the power supply, the integrated power supply, AC power supply. This is what I meant with that. This is the integrated power supply.
The ones that do not have that actually have has no heatsink here. Slides right in, and it makes the radio run from AC, both 117 as well as 230. It's really nice radio. I'll show you the memory feature. It has 12 memories. Now, memory is different from modern radios. The way this worked was there is basically a frequency counter that counts the VFO in here, 5 megahertz VFO. The result of that count is then shifted to a synthesizer, which is basically a 5.0 to 5.5 megahertz synthesizer with the same coverage as the VFO. So basically the synthesizer duplicates the frequency of the VFO. So I have now 14.261 on the VFO. If I press this button, it shows me here when the memory is loaded and the synthesizer is on frequency. If I then switch to that particular channel, then I'm in that frequency. As you can see, you can now turn the VFO. Nothing happens. The microphone has up-down buttons, as you see. If I go to memory tune, memory shift, by pressing the buttons on the microphone, I can also go up and down. So basically this is not really a memory unit, although it has memories, of course, but it's basically a second digital VFO that's in here, which is kind of nice. Now I'm back on the main VFO again, as you see. For instance, let's say I load this frequency in this memory here. I'm still on shift, excuse me. This is the memory I just loaded. And if I now go to 5, then we're on the frequency we just loaded before. And I can do this for 12, a total of 12 memories. I can use split frequency using this internal VFO by either activating it during receive or during transmit or during both. So you basically can program any shift you want with this VFO. This was an option for this radio, and like I said, this particular one has it installed. Okay, let's look at the transmitter. Radio has a compressor, a processor installed. That comes standard with the radio, works very well, as I will show you. We have a monitor receiver here at 300. So we'll switch to the dummy load and go to 300 right here. Oops, 300 right here. As you see, frequency is perfectly accurate. We're getting exactly 100 watts here. Actually, it's 110. A little bit more. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, modulation is excellent. We have upper sideband, lower sideband. Let's go to the lower sideband. Then I have to make up for the 3 kilohertz. One, 2, 3, 4, 5. Power is the same. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That works excellent. I can show you some other bands. Let's go to the 80 meter band. What power do we have there? Same power basically. If I go to, let's go to 12.
same power. It's very consistent. Let's go to 10B, which is 28.8. It's exactly the same. ALC in this radio works perfect. Let's go back to 20 meters. It's just an exceptionally nice radio. This radio is in like brand new condition. There is not a scratch on it. The previous owner must have never used it, or hardly ever. I have never seen these radios in this kind of condition. As said before, this particular one comes with the YM38 desktop microphone. Has the up-down buttons in there. I don't know what this middle one is. And it actually works with the memory issues, as I showed you earlier with the digital VFO. Works great. All right, let's look under the hood. This is the inside of the radio. This is the memory unit that is optional and installed in this radio. AF unit, IF unit, filter unit, noise blanker unit. And here we have the RF unit and the local unit. Now this here is the display unit, basically a frequency counter. And on top of that we see a battery holder. Is for two AA batteries. That battery holder is to retain the memories when you turn off the radio. Now, a word of caution, when you buy one of these radios, maybe on eBay or from somebody else, you always have to ask the seller to show this part of the radio, because people leave the batteries in this holder and the radio gets stored for many years, and this starts to leak, will corrode the battery holder and everything underneath it, which is almost impossible to repair, if at all. So that's something you really need to look at when you buy these radios. Look under the hood and make sure there is no corrosion. This particular one never had the batteries installed, so it all looks like new, and that's what you want for this radio. All right, here you see the radio with the covers removed. It's just a matter of a few screws. As you see, the radio is of modular construction. It's plug-in boards. It's very professionally done. This radio has all filters installed, as you can see. There is 1, 2, 3 filters in the IF unit, which is basically the 500 Hz CW filter, also to be used for RTTY, and the digital modes, and the filter underneath there, I think, is the AM mode filter. It's a 6 kHz AM filter, so that's also installed in this radio. This filter here is the second filter, which is used for the bandwidth control. This radio does not have a simple IF shift. It's a true bandwidth control in the front panel, and they do that by sliding these filters over each other electronically. It's basically a scheme where they mix up and then down again, and that allows you to do that. It's very novel. Not many radios had that in those days. So that's what you find in most, some Yaesu radios. Here we have the RF unit and the local unit. This is, as we said before, the memory unit. And here we have the AF unit and the IF unit. Looks very organized. This radio has the optional power supply built in.
Ok. PY2EXU, Lima Serra. Boa noite, grande abraço. Tudo em paz, tranquilo, Wilson? Como que tá o molho por aí? Molhado, né? Chovendo muito. 17 graus agora, hein? Tudo em paz, tranquilo? PY2EXU, Lima Serra. Adiante. Ok. Boa noite, Paulo. Boa noite, um abraço. Estamos em casa já. Mas em casa, até que aqui dentro de casa tá quentinho, tá? Na rua tava frio. Hoje, por incrível que pareça, tava bem frio. Ontem tava chovendo, mas tava calor. Hoje, um vento gelado. Nem parece que nós estamos em pleno janeiro. Mas tudo bem. Tô ligando o rádio para espantar aqui o mofo, porque é impressionante, cara. Tá... Nossa senhora, chovendo muito. E assim, é chato porque não chove tudo de uma vez, né? Você tá andando assim, deixa eu pegar uma Avenida Brasil, vamos pegar a Avenida Brasil. Você atravessa a Rebouças, aí tá aquela garoa. Aí você fecha os vidros, liga o limpador de para-brisa. Você anda 2 quarteirões, para de chover. Aí você abre o vidro e desliga o limpador. Anda mais um quarteirão, começa a chover de novo. Cara, é uma coisa de louco. Essa cidade é muito louca, né? Não tem um padrão. E quando foi, acho que sexta ou quinta-feira, que eu tava aqui na Vila Madalena e caiu assim uma pancada de chuva, né? Mas foi muito rápido. E aí eu tava acho que nas Picuelta, e ela é meio assim, tipo, começa, tem uma subida, né? E aí você não vê o horizonte, você só vê o asfalto. Cara, aquela fumaça, assim, aquele vapor subindo do asfalto, isso esquenta muito mais, né? Muito mais do que o sol. Quando a chuva não chega a esfriar o asfalto e ele começa a soltar aquele vapor. Essa cidade é muito louca. Eu adoro morar aqui. Gosto muito do interior por causa da tranquilidade, né? Que é morar numa cidade pequena, numa cidade de interior. Mas eu gosto dessa loucura aqui que nós temos também. Certo? Espero que esteja tudo bem aí. Molhado, né? A sua antena deve estar encharcada. Aliás, a encharcada não, né? Porque o RF acaba fazendo evaporar o vapor, a umidade. Mas tá chovendo demais pro meu gosto. Certo? Espero que esteja tudo bem, Paulo. E nenhuma surpresa, nenhuma intercorrência nesses primeiros dias de janeiro aí, de 2023. Certo? Papai Yankee 2 Echo X-Ray Uniforme. Eu tô em casa, tá? Tô base. Papa Uniforme 2 Whisky Lima Serra, base Pompeia. Ei, PY2EXU, Lima Serra. Wilson, mais alguém? Então a gente prossegue, né, Wilson? Quanto à base Pompeia, eu tenho reparado ultimamente, você não tem entrado móvel, né? Mas base, não sei se o rádio enjoou, se está com algum problema no rádio, ou não está mais fazendo rádio móvel, né? Enfim, você me confirma aí. Se o rádio está bom, e é mero detalhe aí da escolha do amigo, né? Quanto à antena, olha, para entrar, eu acho que nem pensamento entra na minha antena, ok? Quando eu montei ela aqui, é em 3 partes, né? Então, entre a primeira parte de cima e a de baixo, tem uma rosca, né? E essa rosca, o que eu fiz? Eu passei autofusão, né? Entra um pouquinho na fibra, depois na rosca, uma parte preta, e depois sai a autofusão, mais uns 3 milímetros na parte branca, ok? Depois passei fita isolante por cima.
Tá? Então tem autofusão em fita isolante entre a primeira e a segunda parte, depois entre a segunda e a primeira, não, entre a terceira e a segunda, depois entre a segunda e a primeira, depois entre a primeira, que é embaixo, né? E a parte ali tem as três varetinhas, tá bom? Que é uma 3 vezes 5 oitavos, né? Então, tem nessas duas partes de cima. Na parte de baixo, né, onde tem uma cola ali com a parte metálica, ok? Também, né, autofusão em fita isolante. E depois no conector. Tá? Tem uma luva, né? Você baixa a luva, põe o conector, dá uma apertadinha, né, com a mão bem forte, depois com o alicate você dá uma pequena apertada a mais ali para garantir, né, o aperto. Ali também, né, autofusão em fita isolante. Aí você sobe a luva, né, põe o parafuso e resolvido o assunto, ok? Bom, por que eu fiz isso, né? Porque a minha antena não é nova, né? Já tem uns bons anos. Olha, eu devo estar com essa minha antena aí, é uma GP9, ok? É uma GP9 da Comet. Só que onde tem a cola, né, em cada parte ali, ela está craquelada, ok? É como se tivesse uma cola e com o tempo vai trincando, né? Ficando cheio de trincas, ok? Então, onde tem essas trincas bem pequenas, né? Quase que não dá para ver, é tudo bem pequenininho, né? Provavelmente, né, você pode ter infiltração de água, ok? Então, para prevenir, né, passei autofusão em fita isolante. Né, em todas as partes tem essa cola, ok? E com isso preservei a antena, né? Tá lá, tá firme, forte. Né? Quando eu pus a torre, agora eu fiz mesmo procedimento, né? Tirei tudo, revisei a antena, tornei a montar e autofusão em fita isolante. Tá bom, Wilson. Então, ela está protegida até de água e até do pensamento, hein? Lá não entra pensamento, não entra água, não entra bicho, pernilongo, mosca, aranha, formiga, não entra, hein? Porta fechada aí para bicharada, ok? Bom, mais alguém na frequência? Então deixa contigo. PY2EXU, Lima Serra, adiante. Ok. Eu também uso muito só que eu não uso a fita isolante por cima, eu coloco, como é que chama? Silicone. E eu faço um sanduíche, né, como é que chama? De alta fusão, silicone e alta fusão de novo. Fica uma bolota, mas veda bem. Porque a fita isolante, bom, a última vez eu usei fita isolante só embaixo. Só na minha caixinha de chave de antena. Eu forrei a alta fusão com fita isolante, que eu estava com os rolos de fita isolante da 3M, que são bons, né? E aí eu usei a fita isolante. Mas normalmente eu faço um sanduíchezinho de alta fusão, silicone e alta fusão de novo. Mas depois me fala, Paulo, qual é a vida útil dessas antenas de fibra? Porque eu acho que como é que chama? Nossa, a raio ultravioleta, esses raios solares, a incidência deles na fibra deve como você falou, né? Ela deve craquelar, ela deve ficar meio esfarelando, né? Pelo menos a minha, eu tinha uma antena, quando eu tinha 11 metros ainda, eu tinha uma 1/4 de onda, era um canhão aquela antena, era impressionante, ela tinha o ângulo dos radiais em 45 graus, mas eu não sei que material usaram para fazer o isolante central do irradiante, e ele com o tempo, né, com o sol, as intempéries, né, a diferença de temperatura, tudo, ela o material foi
desmanchando, assim. Você passava a mão, ele esfarelava. Aí eu fiz um croquis, fiz o desenho, peguei as medidas, tudo direitinho. E na rua do meu pai tinha um torneiro mecânico e ele tinha como é que chama aquele aparelho? Como é que chama aquele negócio lá? Torno, né? E aí ele fez não lembro que material que ele falou. Eu falei, olha, eu queria um material que fosse resistente ao sol, à chuva, essas coisas. Não lembro que material que ele usou. Ele era meio leitoso, assim, a cor dele. E ele fez, ficou perfeito, encaixou, assim, que nem uma luva no suporte. E até eu acabei dando de presente essa antena, me arrependi, porque era uma antena muito boa, muito boa. O único inconveniente dela é que o conector ficava embaixo dela, então você tinha que passar o cabo coaxial por dentro do cano, né, de sustentação dela, para poder rosquear no conector. Em partes era bom, porque o conector ficava protegido, ficava isolado lá, você não precisava nem colocar isolante, nada nele, ele ficava fechadinho lá. Mas assim, eu perdi 2 cabos, porque escapou, eu tava subindo o mastro, né? Escapou da minha mão e ele caiu em cima do cabo que nem uma guilhotina, né? Puta, cara, a primeira vez que aconteceu isso eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu passei a mão no carro, passei a mão na chave, minha mulher falou, o que foi? Eu falei, nada. Passei a mão na minha carteira, na chave, fui na Santa Efigênia, isso era de manhã, num sábado, fui correndo para Santa Efigênia para comprar cabo, porque eu falei, não, eu tenho que colocar essa antena no ar de qualquer jeito, de tão louco que eu fiquei, cara. E era o único inconveniente dessa antena. Era o posicionamento do conector, que eu achava ruim, tá? Se bem que esses conectores que tem, essas antenas que tem o conector na lateral, eu acho que a probabilidade de infiltração de água, se ele não estiver bem encaixadinho, bem posicionado, é muito grande. Se bem que eu não economizo silicone, viu, Paulo? Eu taco silicone para tudo quanto é lado, para não ter problema de umidade. Certo? Mas me esclarece, se você tiver essa informação, qual é a vida útil, né, dessas antenas de fibra? Quanto tempo? Pelo jeito a sua já está um bom tempo no ar, né? E em condições favoráveis, certo? Eu ia falar mais alguma coisa? Não, acho que eu já falei tudo. Vamos lá. Papa Yankee 2 Echo X-Ray Uniforme. Não, você comentou o negócio de não estar no móvel. Não, é coincidência, viu, Paulo? É coincidência. Acho que quando eu não entro na sexta-feira, que é o dia que eu estou indo para casa da minha namorada, muitas vezes você já saiu do ar, ou eu estou indo mais tarde, ou então quando eu estou muito na correria. Quando eu estou muito na correria, muito na pressa, assim, eu não gosto de falar no rádio, porque aí eu quero prestar atenção no trânsito mesmo, para chegar logo. Porque quando eu estou falando no rádio, eu vou bem mais devagar, vou mais tranquilo, para poder não fazer nenhuma besteira no trânsito, certo? Mas é coincidência mesmo, não tem problema nenhum, graças a Deus, está tudo tranquilo. Eu só fiz uma barbeiragem, cara, eu fiz nossa, meu, eu assim, quando eu percebi a barbeiragem que eu estava fazendo, eu gelei, eu quase queimei o rádio do carro, porque eu resolvi passar todos os cabos, tudo direitinho, bonitinho, por baixo do carpete, o cabo de energia, o cabo porque a frente do meu rádio é desstacável, né? Então eu fixei ela no painel,
no suporte que vem do rádio mesmo, com dupla face, eu fixei no painel do carro. E aí você tem o cabo de áudio, o cabo de dados que vão para a base, e tem o cabo de energia. E aí, para passar o cabo de energia, eu desmontei o conector, o positivo e negativo. Cara, eu tenho marcado, assim, eu tenho pintado, né, o positivo e negativo, não sei o quê. Só que eu não sei por que cargas d'água, falta de atenção, né? Falta total de atenção, eu inverti a polaridade. A minha sorte é que eu uso sempre os fusíveis, né, de proteção, tudo. E a hora que eu fui ligar o rádio, explodiu o fusível. Caramba, por que isso? Aí fiquei pensando, olha daqui, olha dali, olha daqui, olha dali, nada. Troquei o fusível, pus outro fusível e estourou de novo. Eu falei, caramba, peraí, meu, tem coisa errada aqui. E aí mede, não, tá, a voltagem tá certa, não sei o quê. A hora que eu bato o olho no conector, nos bornes do conector, eu falei, puta merda, Wilson, você inverteu a polaridade, cara, você é louco. Cara, eu não acreditei na besteira que eu tinha feito, mas paciência, isso foi total falta de atenção. Podia ter queimado o rádio, a sorte é que eu mantenho todos os fusíveis, tudo nas características que vem de fábrica, tudo. Então foi o que segurou a bronca, certo? É isso. Papai aqui 2 Eco, X-Ray uniforme, Papa uniforme 2 Whisky, Lima Serra. Ok. PY2 Whisky, Lima Sierra, Wilson. São 20 horas 6 minutos. Mais alguém? Ok. Ninguém adentrou. Então a gente prossegue. Quanto à inversão de polaridade, ok. Quanto ao carro também. Olha o Cabral aí. Cabral está com a gente. Boa noite, hein, Cabral? Tudo de bom. E uma boa noite de descanso e repouso, ok? Quanto à antena, nunca teve problema, né? É a minha terceira antena da Comet. Tá bom? A primeira, quando eu casei, né, fui para o prédio. A segunda, no interior. Né, eu comprei quando estava no interior. Depois entrou uma YAG 11 elementos. Né, e o vizinho queria, né? Acabei vendendo para ele, né? Estava nova. E quando eu saí do interior, voltei para São Paulo, né? A YAG não ia servir, porque aqui tem que ser uma vertical, né? Enquanto eu estava no interior, acho que você lembra, né? Eu fazia a rodada a mais de 100 quilômetros. A YAG era um espetáculo para isso, né? Até falava com o pessoal aí com a GP9, mas quando chegou a YAG, nossa, atropelou a GP9, né? Muito mais antena, muito melhor na recepção, na transmissão, enfim. Bom, aí voltei para São Paulo, comprei outra GP9, a terceira, né? Porque a segunda eu vendi para o Ulisses, né? Ele estava querendo. Falei, bom, como eu estou com uma YAG, né? Não vou usar essa vertical, né? Aí vendi para ele. Aí voltei para São Paulo, comprei outra GP9, né? E a YAG está até no corredor aqui, né? Tá montadinha, tá, mas não uso, né? Aqui usar direcional não tem um porquê, né? E as três, agora tem 4, né? No batente também. Né? Outra de fibra, mas não é Comet. É uma MA6000. Tá bom? E nunca deu problema. Tá bom, Wilson. Essa que eu estou usando agora, eu estou com ela já há 14 anos, ok? Eu voltei de interior em 2008, né? Fui para o interior em 2000, né? Em 2008. Voltei para São Paulo e desde então estou com essa GP9. Ela estava no prédio, mudei para casa, né? E ela veio junto, tá bom? Então tá normal. Agora mexi nela coisa de 1 ano atrás, né? Limpei, lavei e tal.
E não tem nada de indício de tá puindo, tá perfeito, ok? E por precaução, né, na cola, que eu vi lá um craquelado na cola, né, não tinha nenhum problema, ok? Mas eu vi ali como se fosse um rachadinho, né, em torno da cola, pega sol, chuva, né, o dia inteiro, 24 horas por dia. Eu falei, bom, por precaução, né, vou passar uma autofusão e uma fita isolante. Tá, mas quando eu abri, mesmo depois de uns bons anos, não tinha nada de infiltração, ok? É só uma precaução, né, que eu tomei e passei ali nas emendas, na base e no conector embaixo, ok? Ali também não entra água, né? Porque mesmo sendo embaixo, né, o conector, tem uma luva, né? Você tira a luva, põe o conector, né? A luva sobe, você parafusa novamente essa luva, então a água não tem como entrar, né? Mas mesmo assim, né, com a luva ainda passei autofusão e fita isolante. Tá bom? E agora que eu desmontei, né, coisa de 1 ano e pouco atrás, né, que subiu a torre, estava intacta, né, lá por dentro, ela nova, ok? A única coisa que eu fiz foi trocar os parafusinhos. São 2 Arlen por estágio, ok? Então, por precaução, comprei 2 não, 4. São 2 em cima e 2 na parte de baixo, né? São 3 seções, enfim. Então, pus 4 parafusinhos Arlen novos, ok? Tá inteiraça a antena, né? Sem nenhum problema. Tá bom, Wilson. E muita gente pensa, né, que é de fibra, pô, mas e como funciona a antena de fibra? Fala, ó, é fibra por fora, né? Dentro tem um elemento radiante de cobre, né? Então, a antena está dentro da fibra, né? A fibra não é antena, a fibra é uma proteção para a antena, né? Não se esqueça que a antena de cobre está lá dentro, ok? Bem grosso, né? Uma secção de cobre ali bem grossa, bem forte, enfim. Mas a fibra protege, né? E outra, ela aguenta, né, ventos de até 120, 125 quilômetros por hora, ok? Qualquer antena de alumínio com 80 quilômetros de vento já dobra e já era, né? Sabe que o alumínio vincou, já era, né, Wilson? E essas antenas não aguentam, né? Vento bem forte. Tá? Até a antena que eu vendi para o Ulisses, ok? Acho que deu 6 meses que eu tinha vendido para ele, né? Bateu um baita vento ali, de Campinas até Jundiaí, com mais de 100 quilômetros de força, ok? Mais de 100 quilômetros de velocidade. E, né, dobrou um monte de árvore, quebrou árvore, poste, tombou na estrada, ok? E a antena dele ficou lá inteiraça, né? Até no dia da tempestade, eu tinha chegado mais cedo em casa, ok? E quando começou a tempestade, eu estava de olho, né? Na janela. E como ele é vizinho, né? Eu estava vendo todas as antenas dele ali balançando, né? E a GP9, né? Ela chegou a ficar que nem um L, ok? Metade da antena na vertical e metade da antena na horizontal, ok? Falei, ixi, vai quebrar, né? Vai quebrar a antena do Ulisses. Então, muito forte o vento, nossa. E passou o vento, a antena ficou direitinho na vertical, ok? Então, não só a GP9, né? Mas MA6000, o VS300, a Comet GP9, enfim. Essas antenas de fibra aguentam, né? Muito vento. Diamond, né? Que eu quero comprar, né? Uma Diamond de 4 vezes 5 oitavos. Ela tem uns 7 metros de antena, ok? Também, né? Todas elas aguentam aí uns 120, 125 quilômetros de vento. Tá bom, Wilson? Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU Whisky, Lima Serra, adiante. Ok. Ela é flexível, né? A vantagem dela é essa, a flexibilidade que a fibra tem, que o alumínio não tem, né? O alumínio tem até um certo ponto. A gente vê essas antenas Ringo, né, que fala, que era 5 oitavos de 11 metros, que tem, acho que é 7 metros e pouco, né? E muitas você vê tudo torta, parecendo uma vara de pesca, né?
eu até estava querendo, eu estava fazendo, eu tenho o suporte de uma loop, uma delta loop, e eu queria fazer, eu fiz com PVC, mas eu queria fazer com vara de pesca, essas varas de pesca com seção, né? Que são várias partes, que é telescópica. Eu queria fazer, eu tenho uma base que eu comprei, putz, agora não vou lembrar, depois eu vejo aqui o nome. Uma base muito, muito bem feita, muito bem construída, e é brasileira, é peraí, deixa eu travar aqui o microfone, peraí. É da Antena Kit. Muito, muito bem feita. Eu também recomendo quem quiser fazer uma Delta Loop, essa Antena Kit, tá? Eles vendem, acho que a antena completa e só a base de suporte, que é de alumínio. E vem com parte que você prende as seções, né? As duas seções, tudo. E eu queria fazer com vara de pesca, mas eu não encontrei duas. Na época que eu procurei, na loja tinha uma só. Precisava de mais de 3 metros. Acho que era 4 metros que precisava, mas só tinha uma. Acabei não comprando e eu comprei cano de PVC. E aí fiz o cano de PVC para sustentar e passei o arame por dentro, né? O fio de cobre por dentro. E já tem uma outra empresa que anuncia no Facebook que eles vendem a Delta Loop, só que eles vendem de alumínio. Em vez de você passar o fio de cobre por dentro, o próprio alumínio já é a antena, né? E eu queria justamente a fibra por causa da resistência, né? Porque eu percebi que o cano de PVC ele tem uma certa resistência ao sol, a essas intempéries, mas não é tanto assim, né? Ele começa a perder cor, ele começa a desbotar e depois começa a ficar meio esfarelado, tá? É bom saber dessa durabilidade toda da GP9 e dessas antenas, porque é uma curiosidade mesmo, porque ainda mais a poluição, né, Paulo? Putz, você vê as antenas de alumínio, muitas vezes você deixa a antena um ano e meio, no máximo, pendurada lá, espetada lá na torre. Quando você desce ela, nossa, dá até dó da bichinha. A bichinha tá preta, né? Preta de poluição. Eu tenho costume, não sei se na fibra poderia ser feito isso, tá? Porque como é que chama? O verniz é feito, acho que à base de petróleo. Eu não sei se atacaria o material da fibra, né? Mas eu tenho o costume de, no alumínio, passar verniz. Eu invernizo toda a seção de alumínio para pelo menos segurar um pouquinho esse negócio da poluição. Fica mais fácil de limpar depois, certo? Bom, já são 8h17, logo abre a porta aí da sua cozinha, né? Papai Yankee, então não posso ficar segurando você muito aqui não. Papai Yankee 2 Eco X-Ray Uniforme, Papa Uniforme 2 Whisky Lima Sierra. Ok. P2 Whisky Lima Sierra. Wilson, mais alguém? Ok. Quanto à fibra, olha, pode ser a UVS 300, a MA 6000, Diamond, GP9, Comet, enfim. Ou seja, a GP9 da Comet. Essa fibra que eles usam aguenta muitos e muitos e muitos anos. Tá? Pode até ficar preto, né? Suja tudo,
né? Com o tempo você vê que ela não, quando você põe ela novinha, branquinha, é uma coisa, né? E com o tempo escurece um pouco. Porém, né, isso não atrapalha em nada, nada, nada o funcionamento, ok? Você pode pensar em um dia até baixar para dar uma lavada, tá? Mas não tem necessidade, ok? A não ser que te incomode muito, né? Tá um pouquinho mais escura, tá? Mas a nível de rendimento, olha, fica exatamente igual, né? Um pouquinho de sujeira, mais escura ali, até de alumínio também, né? Isso para radiofrequência é invisível, né? Não cheira nem fede, né? Como falava minha avó, não cheira nem fede. Mas, né, o pessoal gosta, né, da antena limpinha, branquinha, né, o Wilson? Mas tem aí, né? Tem esse detalhe que dura muito tempo, né? E não é só a Comet, né? Qualquer antena que você compra de fibra hoje no mercado, né, essas que eu falei, né, o VS300, MA6000, Diamond, Comet, né, tinha uma nacional com fibra também qualquer, né? Acho que era Brasília 3, não era Brasília 3, eu não lembro, ok? Mas tinha uma antena nacional de fibra também. Eu acredito que era o mesmo material, ok? Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Positivo. Tem vários fatores, tá bom, Clóvis? O primeiro fator, né, em relação a essas antenas é resistência a ventos, tá bom? Todas as antenas que eu falei agora, ok? De fibra, né, 3 vezes 5 oitavos ou 4 vezes 5 oitavos, tá? Em média elas aguentam 120 quilômetros por hora de vento. Tá? Qualquer antena de alumínio, com 80 quilômetros, ela vincou, né, ela dobrou, quando você volta ao alumínio já era, ok? Vincou, você pode esquecer, né? Tem que comprar outro alumínio igual, pôr no lugar, ok? Bom, além da resistência a ventos, elas são para 2 bandas, ok? Todas as antenas que eu falei também, né? V e UHF. Tá? Depois, não entra água, né? Muito bem feito, né? Esses sistemas, tá bom? E a durabilidade é muito grande, né? Então, você tem uma antena aí com durabilidade muito grande, resistência a ventos absurdamente maior, né, que alumínio, ok? E mais alguns fatores positivos, tá bom? Então, por exemplo, preço, né? Quanto que está uma GP9 hoje? Tá, uma GP9 hoje está na faixa de uns 210, $220 aproximadamente, ok? A que eu quero comprar, né, uma Diamond de 4 vezes 5 oitavos, ela está na faixa de uns 350 a $370, ok? Tá bem mais cara, porém, ganho maior também, né? De 8,5, né, que é a GP9, vai para 9,6 o ganho, né? Então, mais ganho. É bem maior também, viu? De 5,15 m, né, vai para 7 metros e alguma coisa, ok? É bem maior. Mas também, né, aguenta a mesma quantidade de ventos. Para veio HF, né, enfim. Então tem tudo isso. E é muito bonita, né? Achei a antena bonita só nós, né? Só radioamador mesmo. Você fala isso para qualquer pessoa aí da rua, olha que antena bonita. Você fala, pô, mas o que você vê de bonito numa antena, né? É esse treco esquisito, né? Mas a gente acha bonito, né? Antena, acoplador, tudo é bonito, né? Até o cabo, né? Olha que cabo bonito, né? O cabo coaxial é bonito, né, Wilson? Bom, mais alguém na frequência? Boa noite aí, Paulo. Boa noite. PY2EXU, adiante. Ok. Só na coruja, então boa noite. Exatamente, o Clóvis. A gente acha a antena bonita, conector, olha que conector bonito, né? Bem parrudo, bem acabado, né? Você compra um cabo, né? Um cabo RGC 213, olha que cabo, né? Eu uso um Seuflex, né? De 0,5 polegada, porém,
né? Quando eu pus o cabo, eu também, olha que cabo, né? Que bitola de cabo, que conector legal, né? Porque o conector foi importado, né? Quem conseguiu foi o Toninho para mim. Então, quando eu comprei o cabo Seu Flex, os conectores são alemães. Quando eu vi o conector na mão do Toninho, eu falei, é meu, né? Quanto que é, Toninho? Ele falou, não, é o preço que eu paguei, né? Era para um cliente, ele não quis, né, tantos dólares, né? Eu falei, tá bom, é meu, né? Aí peguei os conectores que são muito bons, né? O cabo também peguei com Toninho e a antena GP9, né? E tá aí até hoje, né? Está com 14 anos, né? 14 anos com essa anteninha no telhado, tá bom, Wilson? PY2EXU Lima Serra, adiante. Caraca, essa nave que você tá na tela aí agora é o 9000D? Exatamente. FTDX 9000 Delta da IAESO. Radiaço, hein? Isso que é rádio bonito, né, Wilson? Nossa, bicho, é muito bonito. E por incrível que pareça, eles lançaram depois, como é que chama o outro? É Mac Papa, mas é o 9000 também. O 9000 Mike Papa, mas não é tão bonito quanto o 9000. O 9000 eu acho mais bonito, porque ele tem essa parte, esse monitor lateral, né, na parte direita, que no Mike Papa eles tiraram, eles separaram. Nossa, é muito bonito esse rádio. Cara, se tem uma coisa que a IAESO é boa em fazer, é design de rádio. Ao contrário da, como é que chama? CRASP e da Kenwood, né? Acho que a Kenwood só tem um rádio, um top de linha deles que é muito, muito, muito bonito. Mas o resto é muito espartano, assim, a frente dele é muito, muito espartana, não chama atenção, né? Mas assim, e eu tenho visto alguns comparativos. A Icon está conseguindo, né, fazer a parte de design também bonita e muito mais funcional, muito mais eficiente do que a IAESO, tá? Eu estou vendo alguns comparativos entre rádios da IAESO e da Icon, e o Icon está tendo um desempenho bem melhor. E estão melhorando também a parte de design, né? Mas design dos rádios da IAESO não tem igual. É uma coisa de louco. Um que eu achava muito... São dois assim, que eu acho muito bonitos também. O FT950 e o FT920, que ele tem o display assim meio... ele não é reto, né? Ele não é chapadão, assim. Ele tem uma curvatura onde tem o knob central e ele faz tipo assim, uma curvinha. É muito, muito bonito. Nossa, eu sou muito fã da IAESO na parte de design e na parte de funcionalidade da Icon. Podia juntar os dois, né? Seria maravilhoso. Ou ter dinheiro para comprar os dois, né, Paulo? Comprar os dois seria a melhor solução. Voltando ao assunto que a gente estava falando, você fez a coisa assim primordial, né? Uma antena de qualidade e cabo e conector de qualidade. Isso é assim, principalmente nessa faixa, né, de V e UHF. Se você não tiver um cabo e um conector de qualidade, você vai ficar falando, mas eu estou com um rádio de 100 watts e não tem rendimento. Não tem rendimento porque 30%, 40% da potência que você está jogando para a antena está se dissipando no cabo e no conector, né?
Então, tem muita gente que reclama que, putz, o rádio é uma porcaria, não tem rendimento. Mas o cara esquece de ver o que está levando o sinal, né, do rádio até a antena, né? E aí fica botando a culpa no rádio. O que você fez é essencial. É uma coisa que não dá para fazer economia porca. Cabo, antena e conector. Não dá para fazer economia porca. Você pode colocar um rádio extremamente simples, o rádio de entrada de qualquer das fábricas, mas você tendo uma antena top de linha, conector e cabo também top de linha, você vai ter um rendimento extremamente absurdo. Fato é o alcance, a cobertura que você tem com a rodada alto-falante. É uma coisa absurda. Assim, se a gente for ver para a faixa de V e UHF, você não está muito alto, tá? Você não está num dos bairros mais altos de São Paulo. Você está numa casa, tá? Se você estivesse num prédio, nossa senhora, nem me fala, né? Se você estivesse num prédio, eu estaria arrebentando a boca do balão. Seria toda a rodada um DX, né? Ia ser brincadeira, certo? É isso. Papai Yankee 2 é com X-Ray uniforme, Papa uniforme 2 Whisky Lima Serra. Ok. PY2 Whisky, Lima Sierra, Wilson. Mais alguém? Então a gente prossegue. E para o ano que vem, eu quero fazer um upgrade. Né, que eu falei, né? Comprar antena Diamond a 4 vezes 5 oitavos, tá bom? Comprar um seu Flex 7 oitavos, né, até porque esse já está no limite, né? Não dá, né? Eu vou pôr mais módulos, né? Vou pôr um cano maior ainda, né? Então, pelo menos 60 metros de cabo, ok? Eu estou com 30, né? Mas, como a torre sai de cima de casa, então eu estou na parte dos quartos, tá? Eu já ganho 3 metros, mais 3, 6, enfim. Então, já ganho 6 metros de cabo saindo aqui na última parte, né? Bem embaixo do forro eu estou, né? Então já ganho uma boa metragem do cabo. Mesmo assim, está no limite. Ficou bem esticado o cabo, né? 30 metros, que era para o prédio, né? Esse cabo. Quando eu montei esse cabo seu flex de meia polegada, era para pôr no prédio. Aí mudei para casa, né? Acabou ficando aqui, ok? Aí sobrava, né? Porque eu estava com um cano de 3 metros. Então sobrava cabo. Depois veio a torre e veio mais um cano de 7 metros. Aí ficou no limite, né? Super esticado o cabo, né? Tanto que eu mudei para a parte de cima, né, a estação por esse motivo, ok? Então, para o ano que vem, né? Vamos ver se a gente compra antena, cabo e mais alguns módulos. Tá bom? Quanto a contato, olha, antes da torre, tá? Quando eu estava antena em cima do telhado, simplesmente, né, eu já tinha feito alguns contatos com o Rio de Janeiro, Minas Gerais, vários, né? E Santa Catarina, uns 2 contatos. Tá? Isso é mosca branca, né? Não é sempre. Não é sempre que você fala com outro estado. Porém, na média, distância de uns 130, 150 quilômetros é normal, né? Isso o pessoal que fala com a gente tá nessa distância, ok? Os mais longe, né? Mais longe estão nessa distância aí. Né? Litoral, interior e outros locais aí que estão numa faixa de 130 a 150. Né? Uma grande parte aí, 90, 80 quilômetros. Né? E 90%, 95%, toda a grande São Paulo, né?
Mogi das Cruzes, que não passa aí de uns, acho que 80 em linha reta, né? Em Budas Artes, enfim. Campinas, 100 quilômetros. Então tem o pessoal que está menos de 100, tranquilo. Alguns que passam aí para 130, 150. Né? E Mosca Branca, como eu falei, né? Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina, ok? Que muito vez ou outra que a gente fala, né? Tá bom, Wilson. Bom, mais alguém na frequência? Whisky Lima Sierra, adiante. Ok, Paulo. Assim, é aquilo que a gente sempre fala, né? Muitas vezes a gente fica imaginando, que eu acabei de falar também, colocar em cima do prédio seria imbatível, mas talvez você perdesse alguma região que hoje você consegue falar com facilidade, né? Talvez mudando a posição, mudando o ângulo de ataque da antena, você perdesse, né? Então, impossível a gente ganhar 100%, ter aproveitamento de 100%, né? Mas com esse upgrade que você vai fazer, com certeza vai ter uma abrangência maior, principalmente de fora aqui de São Paulo, na grande São Paulo, né? E aí vai ter que contar também com o pessoal, antena de quem vai tá te ouvindo, né? Não adianta só você ter uma boa transmissão se quem tá do outro lado tá com um fiozinho de arame pendurado lá, capengão. Aí não rola, né, Paulo? Aí não adianta você colocar a melhor antena, o melhor cabo, o melhor conector, ter o melhor rádio, que não vai de jeito nenhum, né? Você vai ficar falando sozinho. Certo? Paulão, vou comer. Hoje quem abriu a porta aqui da cozinha fui eu. Vou jantar, que eu ainda não... Cheguei em casa, comi, só fiz um café com leite aqui, que eu adoro. Mas agora já a fome está batendo. Certo? Obrigado pelo espaço, obrigado por estar sempre a postos para nos receber. E amanhã, se Deus quiser, tem mais. Provavelmente amanhã eu esteja falando do móvel, na estação móvel. Espero que não esteja chovendo, né? Porque aí dificulta um pouco, mais delicada a condução do carro com chuva e falar no rádio ao mesmo tempo. Eu queria ver se eu conseguia um headset, comprar um headset desses de gamer, né? Mas não adianta. Não, daria até. Eu faço um push to talk para travar o PTT e aí colocaria um headset. Puta, mas aí com headset no carro eu vou tomar multa, né? Os caras da CET vão me multar por você colocar um headset no carro. Teria que ser um headset bem discreto, para poder falar no carro tranquilo, sem atrapalhar a condução, né? Trocar marcha, essas coisas. Ou então, melhor ainda, comprar um carro com câmbio automático. Fica mais fácil. Que aí é só acelerar e frear, e a outra mão segura o microfone. Certo? É isso. Paulão, um grande abraço, bom final de dia para você. Espero que esteja tudo tranquilo, continue assim, e uma boa rodada na madrugada para você. Certo? Se agasalha, porque pelo jeito essa madrugada vai ser fria. Tá bom? Um grande abraço. Papai Yankee 2 Echo X-Ray Uniforme. Esta de Papa Uniforme 2 Whisky Lima Serra Wilson, não sendo mais solicitado, vai entrar em QRT. Um abraço, Paulo. Um abraço a todos que estão na escuta.
no direto e no streaming. Ok. PY2EXU Lima Serra, Wilson, quanto aos comentários, aquele princípio, por exemplo, do repetidor, né, que está bem alto, né, e o pessoal até de HT aciona, ok? É o mesmo de quando eu estava no interior. Né, lá eu estava a mais de 1.100 metros. Né, então, quem falava comigo? Né, qualquer um. Né, você tinha amigos de HT, que no começo não punha fé, né, que chegava a mais de 100 quilômetros. Pô, mas você está na divisa com Bragança Paulista? Eu falei, estou, né? E o pessoal não punha fé, né, Wilson? Achava que eu estava mentindo. Aí um falou 2, 5, 20. Pô, o Paulo tá mesmo lá, né? Tá lá na divisa com Bragança. Né? O pessoal viu que não era mentira, né? Só que eu tinha primeiro, né? A altitude. Né? Então, altura. Depois, a antena, né? Uma IAG. Aí eu falava com o pessoal com estação base, né? E amigos de HT falavam comigo. Chegava lá, 2, 3, 2, 1, mas chegava, né? Com fritura, uma certa dificuldade, mas eu ouvi o pessoal e vice-versa, ok? Então, o princípio é o mesmo de um repetidor. Quem tem estação fala, né, e quem está de HT também consegue até atracar esse repetidor, ok? Era o que acontecia no interior, né? Mas o melhor de tudo lá era a altitude. A altitude ali era de lascar, né? Mais de 1.100 metros. Mais alto que o pico de Jaraguá, ok? Só não tinha aquela torre, né? Aquela torre eu não tinha. Mas tá bom. Fica à vontade, Wilson. Um grande abraço, bom descanso e até amanhã. Corujas e Aves do Paraíso também, grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. PY2EXU Uruguai PO2CHI. Ok. Boa noite, Sérgio. Grande abraço. Deixa eu ouvir uma do nosso amigo Wilson. Eu já te passo, ok? Fala, Wilson. Ok, Sérgio, um abraço. Eu já estou saindo, só vou fazer mais uma pergunta para o Paulo. Paulo, seria viável e permitido pela legislação você fazer a rodada alto-falante via uma repetidora, você montar uma repetidora e fazer a rodada? Seria viável isso por legislação também? Sim, nenhum problema, ok? Só não fiz isso até hoje porque o time não permite. Né? Por lei, você tem que ter 3 minutos. Né? Como que é fazer as aulas de CW, né? Bate-papo, 3 minutos? Não dá, né? Então, totalmente inviável por conta dessa norma aí dos 3 minutos. Tá bom? Você vê que você poderia abrir o repetidor para palestras, né? Passar boletins informativos, tranquilo. Depois, voltando ao normal, 3 minutos não dá, né? Então, por isso que eu nunca tive interesse. Né? Eu mesmo, né, entraria com um requerimento na Anatel, ok? Só não fiz isso porque, né, é muito limite, né? 3 minutos de câmbio é inviável, né, Wilson? Por isso que não daria certo, ok? Então, tá aí. Mas o que dá para fazer é o seguinte, operação remota. Isso eu já pensei em fazer no batente. No futuro, né? No futuro, lá no batente, que é muito, muito mais alto do que aqui, ok? Já tem uma estação por lá, a estação já existe. Né? Já tem autorização da Anatel. É só fazer operação remota e eu transmito por lá ou por aqui, ok? E recebo, né? Recebo pelos dois, ok? A transmissão eu escolho e a recepção, as duas ao mesmo tempo, se eu quiser, tá bom? Então tá aí. Fala, Sérgio, boa noite, grande abraço. PY2 Sierra, Hotel Índia, adiante. Ok, Paulo, PY2EXU Uruguai PO2CHI. Boa noite aí, Wilson. Boa noite, Paulo. Gostaria de deixar registrado meus cumprimentos mais uma vez. Meus sinceros agradecimentos hoje pelo período da parte da manhã, qual eu tentei adentrar a frequência, mas devido à instalação não foi possível, tá, Paulo? Estava ali na Lago dos Patos e como se havia pedido para reportar para você, a antena é o seguinte, a antena ali está uma antena de 1/4 da Nagoya, do Alband, e ela está no capô da Iveco, está no
capô do paralama da Iveco. E também gostaria de deixar registrado meus sinceros agradecimentos a um amigo lá de Guarulhos que perdeu um pouco de seu precioso tempo em fazer a CRASP ponte aí para você, tá bom, Paulo? Esses são meus sinceros agradecimentos. Deixar registrado aí o seu compromisso, seu comprometimento com a faixa do Rádio Cidadão aí, Rádio Amador. Tá bom, Paulo? Deixo contigo, escuta uma tua e um bom descanso para você aí. E amanhã a gente cumprimenta um amigo aí pelo YouTube, que é CL, PY2EXU, PY2EXU, Xingu, Uruguai. Ok. Obrigado, tá bom, Sérgio? E quanto ao amigo, foi o Roberto, ok? PY2 Romeo Bravo Delta, que fez a ponte. Tá bom, fica à vontade, tá bom, Sérgio? Bom descanso. E tudo de bom para você, para a família e até amanhã. Fica à vontade, ok? Grande abraço a todos. PY2EXU apagando. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Mrs. B sitting across the room from me. I think I better tell her to win the lottery quick. I've seen some interesting bits at the top end of the bands this does. Yeah, I mean, it's an HF rig. It doesn't just stop there, does it? No, that's right. So in common with a lot of these type of radios, as well as covering obviously up to 10 meters, it has the 6 meter band, which will also give you 100 watts as it does on HF, but it also covers the 4 meter band and will give you a full 50 watts on that band. Which is something that is certainly a band I'm thoroughly interested in. And it's 50 watts multi-mode, so you're not just limited to your PMR FM, are you? No, that's right. So you've got the same modes that you've got on HF and 6, you've also got on 4. So that's a very, very interesting thing. And it'll be, as you've told me, and I'm just reiterating, you can have different bands on the two VFOs. So you could be top band on, say, the main, and what was it, say, 4 meters on the sub. I mean, that would be extremes, wouldn't it? Yeah, but that's very easy to configure on the front panel. So as we said before, we've got 3 antenna connectors, completely independent. So I can configure, for an example here, I've got my main receiver on the 20 meter band. And then with a simple change of some buttons, I can press the sub button. I can go up onto, say, the 6 meter band, for an example. I can change the antenna connection to 3, and that would be completely independent. So it can have a 4 meter Yagi or a 6 meter Yagi connected to one antenna port, listening to all the activity on that band, whilst listening to the DX on 20 meters. So as Carl has actually bent my brain, showing me all these wonderful features, he's now going to show me the hybrid SDR receiver and what it can actually do. So come on, Carl, blow my mind again. Show me this hybrid SDR receiver. Okay, so on the FTDX 101, it has 2 receivers. As we said before, it has a main receiver and a sub receiver. As we said, they're completely independent. Now, each receiver actually has 2 SDRs. Yeah. So it has a wideband SDR, which can go up to 1 megahertz wide. As we can see here, if we press the span button, I can go up to 1 megahertz of spectrum, and I can see all the signals that are in that space. In addition, in order to improve the receive performance, particularly in the harsh conditions on HF bands where you've got broadcasters that are very strong next to maybe some weaker amateur signals. So what they do is they have the front end of a superhead, so it has a low noise mixer, it then and oscillator. It then feeds into either a 9 meg or an 8.9 meg IF. It then has a selectable roofing filter, which we can do from the front panel. As standard, we have 600 hertz for CW, 3 kilohertz for sideband, and 12 kilohertz for AM. But in addition, there are some optional roofing filters available,
at 300 hertz for CW and 1.2 kilohertz for the single sideband. So what this does basically is makes it work better in crowded band conditions. That certainly sounds good. And having a 1.8